Vamos trazer alguns dos destaques da edição desta terça-feira. A polícia investiga um atropelamento em Taguatinga. A vítima morreu e o motorista fugiu sem prestar socorro. Kátia Gomes. Pois é, Viviane, a vítima foi identificada como Maria de Fátima Santos da Mata, de 60 anos. Ela foi atropelada exatamente aqui onde nós estamos. Ela tentou atravessar a pista quando ela foi atingida por um motorista. E esse motorista chegou a parar o carro, viu o acidente e mesmo assim ele decidiu fugir. Daqui a pouquinho eu volto com os detalhes. Te espero, Kátia. E no Guará, 2 crianças foram deixadas sozinhas e um apartamento pegou fogo. Os responsáveis foram presos. Vanessa Vitória. Exatamente, uma criança de 2 e outra de 5 anos. Graças à ação rápida dos vizinhos, que inclusive entraram no imóvel com extintor de incêndio, eles não estão mal. Daqui a pouquinho a gente volta aí com os detalhes de como essa dinâmica aconteceu aqui e por que essas crianças foram deixadas sozinhas. Um perigo, né? Até já, Viver. Moradores do Noroeste reclamam de ataques de cães. Esse é o assunto mais comentado no grupo de WhatsApp da vizinhança. Maicon Leão. Sim, Vivi, com foto de machucado e tudo, daqui a pouco a gente traz os detalhes dessa história, mas fica aquele dilema de quem são esses cães, o que está acontecendo. Você sai para fazer um passeio aqui entre os blocos e é atacado? A gente discute esse assunto daqui a pouquinho. Até já, Maicon, te espero também. E você, participe do nosso jornal mandando mensagem pelo nosso WhatsApp. No telão aqui o contato para você, o 99623-2421. Você pode mandar por aqui ou então também mandar suas mensagens pelo nosso Instagram, que é o @SBT Brasília. Começa a seguir a gente, manda a sua mensagem, uma sugestão de reportagem, comenta as notícias que trazemos ao longo da nossa edição, manda aquela foto assistindo ao jornal. Conta onde você mora, o seu nome. Eu quero estar cada vez mais perto de você, porque a sua voz é importante para mim. A gente está aqui, né, falando de Instagram, então fique ligadinho no nosso perfil, porque já vai começar, inclusive, gente, daqui a pouco vai ter aqui um post, que é justamente com uma promoção, na verdade, um concurso cultural para você ganhar um ingresso. E dessa vez, olha só, é para criançada. Quem aí é fã de Patrulha Canina, hein? Já eu explico para vocês como é que vai funcionar. Tem muita notícia para você acompanhar a partir de agora. Hoje é terça-feira, 19 de setembro. Vamos juntos? Já estamos no ar. A gente começa com essa notícia de que a Polícia Civil procura identificar um motorista que atropelou e matou uma mulher de 60 anos em Taguatinga. A pessoa que cometeu esse crime fugiu sem prestar socorro e a vítima, Maria de Fátima Santos da Mata, chegou a ser inclusive socorrida, mas não resistiu. As câmeras de segurança, olha só, esse circuito mostra exatamente o momento em que ela foi atropelada. Esse motorista passou ali numa velocidade e nem parou para depois voltar e prestar socorro. Vamos conversar agora com a Kátia Gomes. Kátia, você está por dentro desse caso, né? Está aí no local onde exatamente aconteceu esse acidente? Exatamente, Viviane, eu estou aqui no local onde esse acidente aconteceu, fica em frente à QNJ 24 de Taguatinga. Pelas imagens que foram registradas pelas câmeras de segurança, dá para perceber o momento que a dona Maria de Fátima, ela tenta atravessar a pista nesse exato local onde nós estamos. Quando ela tenta atravessar a pista, ela é atingida pelo carro e a imagem mostra a dona Maria sendo arrastada por toda essa pista e ela para aqui próximo a essa faixa de pedestres e também esse semáforo. A imagem mostra quando ela é arrastada e logo depois tem uma outra imagem que foi registrada pela câmera de segurança aqui da padaria que mostra o motorista parando o carro e vendo o que tinha acontecido. Então, ele parou o veículo, ele veio até o local do acidente, viu que a mulher tinha sido atropelada. Mesmo assim, ele não prestou socorro, entrou no veículo e fugiu em alta velocidade. Essa mulher, ela chegou a ser socorrida pelos bombeiros, foi levada para o Hospital Regional de Taguatinga e quando foi na manhã de domingo, por volta das 8 horas da manhã, ela faleceu. Foi inclusive uma funcionária do Hospital Regional de Taguatinga, uma mulher que trabalha no necrotério, que fez a denúncia
para a Polícia Civil. Ela ligou na delegacia e disse que uma mulher vítima de atropelamento tinha falecido ali no hospital. Depois disso, a Polícia Civil começou uma investigação. Veio aqui até o local, a gente vê que é uma área comercial e conseguiu localizar uma testemunha. Uma mulher que disse que estava lanchando e ficou sabendo desse atropelamento, que a dona Maria ela tinha tentado atravessar a pista. A gente imagina que ela estava tentando chegar ali do outro lado, né, na parada de ônibus, e quando ela tentou atravessar, ela acabou sendo atingida por esse carro. Um veículo da marca Hyundai, modelo i30, de cor preta. Esse motorista, como eu disse, logo depois de ter atropelado a dona Maria, de 60 anos, ele parou, percebeu que tinha atropelado e mesmo assim ele decidiu fugir do local. Essa testemunha disse que ninguém, né, pelo menos que ela ficou sabendo, conseguiu anotar a placa do carro. Agora, como que vai funcionar o trabalho da investigação? A Polícia Civil vai tentar localizar outras câmeras de segurança para tentar identificar a placa do carro. A imagem que pega o momento do atropelamento, ela foi feita por uma câmera de segurança daquele comércio que fica bem ali na frente. Essa câmera, ela não mostra o exato momento da batida, mas dá para ver a dona Maria sendo arrastada e ficando aqui no chão. A outra câmera de segurança que pegou o motorista parando, né, entrando no veículo e fugindo, foi aqui dessa padaria que fica bem em frente. Então, como que a polícia vai agir a partir de agora? Ela vai tentar identificar outras imagens de circuito de segurança para traçar o trajeto que esse motorista fez, para saber exatamente de onde ele veio e para onde ele foi e tentar identificar a placa do carro para também tentar localizar o motorista, né? E saber por que ele não prestou socorro. Quem chamou os bombeiros foram as pessoas que estavam aqui no comércio, as testemunhas que viram esse momento que a dona Maria foi atropelada. Infelizmente, ela foi levada para o hospital, só que ela já chegou lá em estado grave. Eu conversei agora há pouco por telefone com essa funcionária do Hospital Regional de Taguatinga, ela que ligou para a polícia comunicando o falecimento dessa senhora, porque até então não tinha ninguém ali, nenhum parente tinha procurado essa mulher de 60 anos, então ela ligou para a polícia e avisou: olha, chegou uma mulher aqui em estado grave depois de um atropelamento, ela não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 8 horas da manhã. Então, a partir daí que a polícia começou a fazer toda essa apuração e essa investigação para tentar identificar essa vítima, né? Foi identificada. Agora a polícia está à procura desse homem que causou esse acidente, né? Por quê? A polícia quer saber. Pode ter sido um acidente, né, uma fatalidade? Pode ter sido. Até porque a gente consegue ver aqui que ela não atravessou, né, não aguardou ali o semáforo. Por exemplo, olha, vocês estão vendo ali esse casal? Acabou de atravessar e o semáforo está aberto, né, está verde. Ou seja, tem essa faixa aqui, mas a preferência é dos motoristas. Só pode atravessar nessa faixa quando tem um semáforo, quando ele fica vermelho. Então a gente percebeu ali um casal atravessando, que não é o correto. Mas como ela não atravessou, ali não esperou o semáforo fechar, a polícia quer saber, foi realmente uma fatalidade? Se foi, por que esse motorista que provocou o acidente, ele não prestou socorro e fugiu? Provavelmente ingeriu bebida alcoólica, né? A gente não sabe, não tem essa resposta. Então é isso, Viviane, que a polícia agora vai investigar, né? Tentar identificar esse homem e saber por que ele fugiu, porque ele deve responder pelo menos por omissão de socorro. A gente está vendo aqui nessas imagens, inclusive eu vou pedir para você, para o nosso cinegrafista, ele abrir um pouquinho essa imagem aí, Kátia, para mostrar como que é o movimento de carros por aí. Você estava falando, né, que tem um semáforo aí por perto, enfim. Mas o que a gente acredita é que um motorista, quando ele está passando por ali, por mais que
esteja escuro, né? Não desse para ver direito ali. Quer dizer, é óbvio que ele sente uma batida e ele não para nem para poder saber o que aconteceu, para poder socorrer ali uma pessoa. Como você disse, as investigações ainda estão em curso para poder entender o que foi que motivou. Muitas vezes, quando isso acontece, a pessoa bebeu alguma coisa, está com medo de ser flagrada, enfim, ou de responder por esse processo. Mas depois é tão pior, porque as câmeras de segurança, elas registraram esse momento. Inclusive, você comentou ali de um modelo do carro, mas a placa, na verdade, eles ainda não conseguiram também identificar, né, Kátia? Isso mesmo. Nós temos duas imagens, Viviane. O momento do atropelamento, dá para perceber a Dona Maria sendo arrastada aqui pela pista. Ela para exatamente nesse ponto, bem próximo ao semáforo e faixa de pedestres. E tem uma outra imagem que foi registrada pela câmera de segurança da padaria, que mostra o carro preto, que é um Hyundai modelo i30, parado exatamente nesse ponto aqui. Dá para ver o seguinte, o motorista voltando para o carro, entrando no veículo e saindo em alta velocidade. O que as testemunhas falaram? Que ele parou aqui nesse ponto, exatamente nesse ponto onde nós estamos. Ele desceu do carro, ele viu que tinha atropelado essa senhora, mas ao invés de prestar o socorro, ligar para os bombeiros e pedir ajuda, não. Logo depois que ele viu o atropelamento, ele voltou para cá, nesse ponto aqui, entrou no carro e fugiu. Então nós temos essa imagem, infelizmente, pela câmera de segurança não dá para identificar o número da placa, mas como eu disse, a polícia agora, ela vai fazer uma varredura aqui por esse comércio, que a gente acredita que várias lojas devem ter circuito de segurança para tentar identificar o carro, identificar também a placa, tentar pegar uma imagem um pouco mais nítida, porque dá para ver claramente que ele omitiu o socorro. No momento em que ele é registrado, né, o carro é flagrado, parado aqui, esse homem entrando no veículo logo depois do atropelamento, a gente percebe que ele teve sim a intenção de fugir, porque ele desceu do carro. Então assim, além de ter atropelado, né, ele parou, ele viu o que tinha acontecido e mesmo assim ele decidiu fugir. Se ele tivesse ido embora, ele poderia até alegar que não percebeu que tinha atropelado essa senhora, que eu acho muito difícil, mas não, ele foi flagrado pelas câmeras de segurança aqui do comércio, parado aqui, entrando no carro e saindo em alta velocidade, né? Ou seja, ele teve sim a intenção de fugir do local sem prestar socorro. E, infelizmente, a Dona Maria de Fátima, de 60 anos, não sobreviveu. Ela foi levada pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional de Taguatinga e não resistiu a esse acidente, né? E fica aí esse alerta também, né? A gente sabe que é importante sempre também ter cuidado do pedestre ao atravessar a rua. A gente acabou de flagrar aqui, olha só, um outro senhor atravessando fora da faixa. Eu vou até tentar falar aqui com ele, ver se ele... Tudo bom com o senhor? Tudo bom? Você pode falar um pouquinho comigo? A gente está fazendo uma matéria de uma senhora que morreu atropelada aqui. Ela atravessou fora da faixa e do semáforo. O senhor também. O senhor não fica com medo, não? Aqui é uma região onde passa carro em alta velocidade? Na realidade a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que os devidos cuidados, né? Tipo, atravessar quando tem certeza, né, de que tá tudo ok, não vai... E, tipo, principalmente na faixa de pedestre. Na verdade eu atravessei fora, mas... na realidade porque as condições estavam tranquilas, favoráveis para... O senhor olhou para um lado e para o outro e viu que não tinha carro vindo. Exatamente. Entendeu? Então é esse o devido cuidado que tem que ter, né? Mas o senhor sabe que o mais prudente é esperar o semáforo fechar, passar na faixa? Exatamente. Né? Na verdade é o certo, só que a pressa, o corre-corre do dia a dia, às vezes nos faz, às vezes a gente fazer isso, né? Mas... Né? Tá certo, obrigada, viu? Eu que agradeço. Pelas suas explicações. Obrigada, bom dia. Olha, a gente viu que uma senhora que do outro lado passou certinho, esperou o semáforo fechar e atravessou aqui nessa faixa de pedestres. É importante reforçar que essa faixa de pedestres, nesse caso, quando ela fica aqui próximo a um semáforo, a preferência é sempre do veículo. Então, se o semáforo tiver aberto, então a preferência vai ser sempre dos veículos. Então, é importante esperar que o semáforo feche. Inclusive, existe um equipamento, em alguns semáforos esse equipamento não
funciona, mas se a pessoa apertar aqui nesse botãozinho aqui, geralmente, né, o semáforo fica vermelho, aí a pessoa consegue atravessar. A gente apertou, vocês viram que não funcionou nada, mas não custa, né, esperar ali alguns minutinhos para ter a segurança de que não vai ser atropelado. A gente viu esse senhor falando que a pressa, né, faz com que isso aconteça, né, Viviane? Mas, olha, a gente sabe que é mais importante você ter um cuidado redobrado do que arriscar a própria vida. Agora, o semáforo fechou. Porque acaba que às vezes tem que esperar um tempinho, né, até ele fechar. E quando você mostra ali pra gente, muito próximo desse semáforo, se eu não me engano, tem uma parada de ônibus ali, não tem, Kátia? E talvez seja esse, inclusive, o motivo da pessoa atravessar, né? Olha ali, tá vendo? Tem uma parada de ônibus, a pessoa às vezes ela desce do ônibus e já atravessa ali a rua, e muitas pessoas também estão querendo pegar o ônibus logo, já atravessam por aí, mas é tão pertinho do semáforo que não custa, né, a gente andar um pouquinho ali para poder ter uma segurança ainda maior. E com certeza agora a gente acompanha essa investigação para poder identificar esse motorista. A gente, como falou aqui, não sabe exatamente o porquê dele ter fugido, mas com certeza depois isso vai pesar ainda mais nessa investigação, né, e de repente por algum crime, enfim, que eventualmente ele vai responder. Esse, por exemplo, aí, com certeza, né, para poder se explicar o que aconteceu, por que ele parou de omissão de socorro, com certeza ele já vai responder, né? Obrigada, viu, Kátia? Até daqui a pouco. E vamos mostrar agora mais um caso de violência contra mulheres. Foi no Gama. Uma jovem, gente, decidiu terminar o relacionamento de 2 anos. Aí o ex-namorado não respeitou a decisão e, segundo a vítima, ateou fogo no apartamento onde ela mora. Olha, até parece que a gente está aqui trazendo uma notícia repetida, né? Mas não é. Na semana passada, inclusive, a gente falou sobre um caso muito semelhante. E agora, mais um relato triste. A menina trabalhou, construiu a vida e viu tudo perdido numa situação dessas. Vamos ver na reportagem da Vitória Mello? A dona da casa não estava no momento do incêndio. Foram os vizinhos que acionaram o corpo de bombeiros para apagar as chamas. A gente não sabe qual foi o foco do incêndio ainda. A gente está aqui esperando os bombeiros terminar aqui para a gente ter mais informação, tá ok? O caso foi na noite do último domingo, no Gama. Por telefone, a mulher, que prefere não se identificar, conta que foi o ex-namorado, que não aceitava o fim do relacionamento, que ateou fogo no local. Foi ele. E ele postou depois nas redes sociais se gabando. Segundo a vítima, o casal namorou por 2 anos. Há cerca de 6 meses, ela teria terminado o relacionamento após ser agredida. O caso foi registrado na delegacia, mas assim que a medida protetiva perdeu a validade, ele voltou a se aproximar e fazer ameaças. Quando eu falava que não queria mais, ele falava, não esquece que eu tenho a chave da tua casa. A 20ª DP do Gama investiga o caso. O homem de 22 anos ainda não foi localizado. Gente, é um absurdo, né? E a gente vê ali a cara de pau depois de conseguir fazer essas ameaças a essa mulher. Bom, olha, a vítima também falou ali, ela contou como é que foi o momento em que soube que o apartamento tinha sido queimado. Ela estava na casa de uma amiga por recomendação dos policiais. Vamos ouvir. Os policiais recomendaram que eu não dormisse lá, né? Aí eu peguei as minhas roupas e fui pra casa de uma colega. Pra eles me deixarem na casa de uma colega, porque eu não queria que chegasse na minha mãe. Eu achei que eu conseguiria resolver sozinho. Aí eu tava na casa dessa minha colega. Aí quando foi mais tarde um pouco, os policiais estavam desesperados, a minha família também, falando que meu apartamento tinha pegado fogo. E eu fui lá pra casa e tava tudo derretido. Eu perdi tudo. Olha só que situação, né? Ela estava ali com medida protetiva e, de repente, quando isso acaba, ela sofre essa ameaça e, na verdade, mais do que ameaça, a gente poderia estar falando aqui em mais um caso de feminicídio. Já são 25 feminicídios aqui no Distrito Federal, desde o início do ano até agora. Isso já superou aí em larga escala todo o ano passado. E só para a gente ter uma ideia, olha só, em todo o país, gente, né, no ano passado,
Houve um total de medidas protetivas que bateu um recorde, mais de 445 mil pedidos. Quer dizer, a gente não está falando de ameaças a mulheres, né, de ex-companheiros a mulheres só aqui no Distrito Federal, mas aqui tem chamado muita atenção. A gente vem falando sobre esses casos e a importância realmente de recorrer à polícia. Você vê que essa mulher, ela tinha pedido, né, ali uma medida protetiva, esse homem aguardou acabar esse período para depois poder ameaçá-la e colocar fogo na casa dela. Então, assim, é importante que mesmo depois desse período, a pessoa já recebeu alguma ligação, que ela procure novamente a polícia. A polícia tem vários planos, várias medidas que podem ajudar essa mulher que está em risco. Bom, vamos aqui continuar com outro assunto. 2 crianças, uma de 2 anos de idade e outra de 5 anos, elas foram deixadas sozinhas em um apartamento no Guará. Gente, olha a idade delas, 2 e 5. E se não fosse a rápida ação de vizinhos que perceberam ali um incêndio, elas inclusive poderiam ter ficado muito mais feridas. Uma das crianças, ela chegou a ficar ali com 3% do corpo queimado. A gente vê aí, olha, a imagem, 3% do corpo ali que estavam queimados. A gente vê agora essas imagens que foram justamente dessa casa, onde as 2 crianças estavam sozinhas e elas foram encaminhadas depois para o Agarram, junto com uma vizinha, que também inalou a fumaça. Quer dizer, tentando socorrer ali essas crianças, acabou inalando fumaça e também precisou ir para o hospital. Bom, uma situação lamentável que a gente considera ainda e está sendo considerado de abandono de incapaz, porque desde quando crianças ali de 2 e 5 anos podem ficar sozinhas numa residência? Vamos conversar com a repórter Vanessa Vitória, que tem mais detalhes desse caso. Vivê, boa tarde para você. Olha só, esse padrasto e um outro homem, inclusive, que deveriam estar ali cuidando dessas crianças, eles foram presos depois que o fogo foi controlado. Explica pra gente melhor como é que foi toda essa circunstância. Oi, Vivi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Sim, os 2 foram presos, inclusive um deles, que seria amigo aí do padrasto, ele vai passar por uma audiência de custódia. Alguns vizinhos aqui, ninguém quer falar sobre esse assunto, mas ficaram até chocados com o fato dele ter se envolvido nessa história toda aí, que dizem que ele mesmo chegou contando que era ele que tinha que cuidar das crianças e acabou que ele teve que resolver um negócio de uma transferência bancária e ele acabou sendo preso. Mas o que os vizinhos contam também é que essas 2 crianças, o pai, ele seria pai biológico de uma e padrasto de outra. Então, o mais velho seria o enteado e o mais novo seria o filho. Essas são as informações aqui da vizinhança, mas olha só, Vivi, deixa eu mostrar para vocês a dinâmica aqui. Onde aconteceu o incêndio. Aquelas 2 últimas janelas ali são as janelas do apartamento. Fica em cima de um comércio aqui, um supermercado, na quadra 38 do Guará. E aí as crianças teriam sido retiradas por ali e não pela escada, que eu vou mostrar para você já já, porque tinha muita fumaça e não daria para ser. Então o que aconteceu? Começou a sair muita fumaça, as crianças estavam dentro do imóvel, os populares aqui viram e acabaram tirando as crianças por ali, mas o acesso mesmo ao imóvel é por essa rua aqui, é pela frente da casa. Ali tem uma portinha pequenininha, que daqui a pouquinho a gente vai chegar nela, e aí tinha muita fumaça. E foram justamente os comerciantes aqui, que também não querem falar, informalmente eles contaram, relataram pra gente, que quando viram toda aquela movimentação, eles pegaram extintores de incêndio ali da oficina mecânica e ali da elétrica e acabaram vindo para cá e contendo as chamas e acabando com o incêndio antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros. E agora, inclusive, eu vou até chamar o tenente que vai conversar com a gente sobre essa ação em si, mas antes de concluir a parte até do Corpo de Bombeiros, Vivi, eu estou chamando o tenente para cá, Tenente Mauro Coimbra, porque eu estou falando ali que os vizinhos fizeram esse socorro, mas eu quero só complementar com relação à questão das crianças e com relação à dinâmica de uma forma geral. A gente entrou em contato, eu liguei para o Conselho Tutelar aqui do Guará, eu conversei com 2 conselheiros, eles falaram que como tem campanha, eles não poderiam entrar ao vivo com a gente, mas eles disseram o seguinte: as crianças estão sendo acompanhadas, as 2 crianças foram ali socorridas, já estão aos cuidados da avó. A gente também perguntou sobre a dinâmica aqui, onde estava a mãe, já que o pai foi preso, um amigo também foi preso. Eles não falam sobre essas questões que são sigilosas. Eles falam que o
o Conselho Tutelar ele tem que fazer o papel de acompanhar. Se a polícia está investigando, acompanhar, né? Se as crianças estão precisando ou não de atendimento médico, é um outro papel de acompanhamento. Mas eles dizem que não havia até então nenhum tipo de caso, nunca chegou ao conhecimento deles nada envolvendo as crianças. Então eles só ficaram mesmo tomando conhecimento disso depois do incêndio. Então eles vão seguir acompanhando, as crianças estão aos cuidados da avó, não estão mais aqui. E eu vou falar agora com o bombeiro, com o tenente que está aqui do meu lado, com relação à dinâmica em si do incêndio, né, tenente? E desse socorro. A gente sabe que os vizinhos aqui, tanto os comerciantes, né, quanto os moradores locais aqui, eles tiveram um ato heróico de correr e socorrer, porque as crianças, uma ficou com 3% do corpo queimado, né, a outra, graças a Deus, não chegou a queimar, mas eles colocaram as crianças pelo lado de lá e fizeram esse socorro. A gente sabe que não é o ideal, mas quando os bombeiros chegaram, a situação já estava inclusive controlada, né? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Nós fomos acionados por esse incêndio e quando chegamos aqui no local, os populares, os vizinhos já tinham feito esse primeiro combate, utilizando os extintores, e as crianças já estavam fora da edificação. Nós alertamos, né, porque um incêndio realmente é um local muito perigoso, porque tem muito calor, muita fumaça. Então essas pessoas que fizeram esse primeiro combate se colocaram realmente em risco. Nós temos aqui na região um grupamento de bombeiro muito próximo, né, que fica em torno de 3,5 km. Né? No momento sim, que acontece a ocorrência do incêndio, às vezes 1 minuto que passa parece ser mais tempo, mas o tempo de resposta do momento que foi acionado o corpo bombeiro até a chegada da viatura foi em torno de 5 minutos. Então assim, foi realmente um ato heróico deles e nós não aconselhamos que as pessoas façam essa iniciativa, a não ser que seja um princípio de incêndio, um incêndio pequeno que você consiga realmente combater com um extintor. Aí você pode tomar essa atitude. As crianças foram socorridas, né? Uma das crianças estava com uma queimadura de 2º grau, a criança de 5 anos, e a criança menor de 2 anos, ela tinha inalado fumaça. E as duas crianças estavam conscientes, orientadas e foram transportadas para o hospital do Agarram para ser atendida pelos médicos do local, né? Foram os bombeiros mesmo que levaram as crianças para o hospital? Sim, foram as nossas viaturas que atenderam as duas crianças e transportaram. Quando vocês chegaram não tinha mais nenhuma chama, já estava tudo controlado. Quando nós chegamos no local, a gente ainda fez a fase de rescaldo, que seria o que? Você terminar de eliminar qualquer ponto quente que tinha no local que pudesse reignitir o incêndio. Então a gente fez a parte do rescaldo. Não tinha mais aquelas labaredas grandes, mas ainda tinha material incandescente que foi devidamente resfriado para poder garantir essa segurança. A gente sabe que vai ser feita uma perícia, né, que tem um tempo aí, mas dá para dizer se foi acidental, se foram as próprias crianças que estavam ali sozinhas, o que teria provocado esse fogo? No momento a gente não consegue dar essa resposta, né? Nós acionamos a perícia vai ser realizada aqui no local, né, e após um prazo de 30 dias de trabalho da perícia, ela apresenta o seu resultado indicando qual foi a causa desse incêndio. Pelo que vocês viram aí da ocorrência que vocês receberam, realmente foi graças a Deus e a ação dos vizinhos que essas crianças não ficaram completamente queimadas ou até morreram ali dentro, né? Porque a gente vê aqui, tenente, que o acesso, vem comigo aqui, por favor, o acesso aqui não é fácil. Porque o que a gente tem aqui do local, tenente? Olha só, é uma portinha com uma escada. Então, assim, a gente mostrou, né, Vivi? A gente abriu o jornal mostrando que é lá do outro lado. Então, elas saíram por lá. Mas se elas fossem sair por aqui, olhem só, é só uma escada. Então, se fossem também, não tivessem tido essa medida de precaução de retirar as crianças por lá e tivessem vindo por aqui, tenente, não teria dado jeito também, porque aqui tinha muita fumaça, os vizinhos falaram. Também pensaram, né? Pensaram na pressa. É o que eu falei, o incêndio ele oferece vários riscos e um dos maiores riscos do incêndio é justamente a fumaça. Né? Você pensa que às vezes a chama é o maior risco, mas não, o maior risco é a fumaça, porque a fumaça ela ocupa todo o ambiente que ela passa e se a pessoa respira essa fumaça quente, pode causar um dano sério ao seu pulmão e pode chegar a ter lesões sérias. Então, assim, na situação que ocorreu, eles tomaram uma atitude correta de retirar as crianças pela janela.
né? Mas eu volto a repetir, né? O ideal numa situação de incêndio é você, o mais rápido possível, acionar o Corpo de Bombeiro através do telefone 193, porque nós aqui no DF nós temos um tempo de resposta muito rápido para qualquer tipo de ocorrência dessa, que chega no máximo 10 minutos. Não dá nem tempo de pensar nessa hora, né, tenente? Porque é um desespero danado, ainda mais quando tem criança. O que fazer numa saída desse tamanzinho aqui, ó, que não tem nem para onde correr direito, ó. É bem complicado, é uma situação muito complexa, porque olha o tanto de degrau que tem aqui. Então, até pensar, eu acredito que enquanto né, foi trazendo os extintores, veio extintor ali da oficina, veio extintor do galpão elétrico e hidráulica ali também, veio extintor de tudo quanto é canto para poder apagar aqui, e veio a ideia de alguém passou pelo outro lado para poder tirar. Então, assim, é um desespero. E alguém também teve a ideia de fazer o acionamento, que eu imagino que enquanto... Até eu conversei com uma das pessoas que fez esse socorro aqui, eu falei, você viu as crianças? Ele falou assim, eu não vi. Porque quando eu cheguei, já tinham tirado, mas ainda ajudei a apagar porque já estava com o extintor. Então, assim, foi uma dinâmica muito rápida de pensar, porque eu acho que também as próprias pessoas, Vivi, que estavam por aqui, não tinham ideia de que as duas crianças tão pequenininhas, né, são 2 aninhos e 5 aninhos, poderiam estar sozinhas dentro desse apartamento. A gente, inclusive, não tem informação de onde a mãe estava. A mãe não quis falar, mas a mãe não foi responsabilizada por esse fato. Foi o padrasto, né, que foi preso, e o amigo que teria ali ficado de ajudar a cuidar das crianças. Mas quando as pessoas chegaram para fazer esse socorro, elas nem imaginavam que poderiam se deparar com 2 crianças sozinhas, sem a presença de um adulto. Então, realmente é complicado, né, tenente? Porque até você pensar mesmo, né? Enquanto um liga, o outro corre e sabe lá, né? É isso mesmo, como eu falei, assim, foi uma atitude heróica, porque eles se colocaram numa situação verdadeira de perigo, porque eles poderiam ter se tornado mais uma vítima desse incêndio. A pessoa que entrou e passou por essa fumaça, ela poderia ter se tornado mais uma vítima. Então, assim... Na ocorrência da Polícia Civil, que é a 4ª Delegacia de Polícia que está à frente da investigação desse caso, que inclusive fez as prisões, há informação de que uma vizinha teria inalado e acabou sendo socorrida. Não foi levada pelos bombeiros ela, né? Não foi. Não, nós não temos registro dessa vítima do incêndio, né? O registro que nós temos são das 2 crianças. Então, Vivi, a informação que tem aí da ocorrência da 4ª Delegacia de Polícia é que uma vizinha teria aí ajudado e acabou inalando também. Mas como o tenente disse, diante dessa situação toda, a gente está dando uma boa notícia, né? De dizer aí que as crianças estão bem, passam bem e que o pior, né, não aconteceu. E até usando as palavras do próprio tenente aqui, foram heróis, esses que fizeram os primeiros socorros aqui, mesmo colocando a vida em situação de risco. Acho que nessa hora fica difícil até de pensar, né? Não dá para pensar. Viu, a gente ouvindo aí todo esse relato, graças a Deus, né, como ele disse, o ideal é que chame logo o Corpo de Bombeiros, mas nessa hora é difícil até pensar, você vê 2 crianças tão pequenininhas, na hora de você realmente ajudar, foram heróis. Nesse caso aí, a gente até fica imaginando, né, se eles precisassem sair, vizinhos aí que foram tão amáveis nessa hora e gentis, né, estavam colaborando ali para poder salvar a vida dessas crianças, talvez pudessem dar uma olhadinha, mas não deixar 2 crianças nessa idade sozinhas. Você sabe que eu queria tirar uma dúvida? A gente ouviu aí esse relato de que não é sempre o fogo, né, o maior perigo, mas que a fumaça também. E que essa vizinha, ela acabou indo para o hospital, mas não com a ajuda do Corpo de Bombeiros. Então, eu queria saber se quando a pessoa ela inala a fumaça, ela pode dar sinais depois de que a saúde foi comprometida e, de repente, ela foi levada depois para o hospital, até para que alguém que passe por uma situação semelhante possa ficar atenta? Tenente, a Vivi, a nossa apresentadora, ela faz a seguinte ponderação aí com relação a nem ter na ocorrência do Corpo de Bombeiros, mas ter na ocorrência da Polícia Civil de que uma vizinha poderia ter sido socorrida. E aí ela pontua com relação à sua fala que você diz que muitas vezes nem é o fogo tão perigoso, é a própria fumaça que inalada pode trazer os prejuízos e consequências muito maiores. E aí ela questiona o seguinte, será que por esse motivo pode apresentar problemas depois, alguém que se coloca numa situação de incêndio, na hora talvez essa vizinha, né, que as crianças foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, ela não estava sentindo nada e depois acabar sentindo, é possível acontecer isso com uma vítima de incêndio? Ela está ali boa e daqui a pouco começa a se sentir mal por causa da fumaça inalada? Isso pode acontecer, dependendo da quantidade de fumaça que ela inalou. Se for uma grande quantidade de fumaça, no momento ela vai sentir o desconforto respiratório, né? Porque ela vai
possivelmente ter tido uma queimadura nas vias aéreas e vai ter esse desconforto. Agora, se for uma quantidade menor, pode ser que essa fumaça que ela inalou, ao longo do tempo, venha prejudicá-la em outra situação, às vezes uma pneumonia, uma outra situação da saúde dela. Ah, então até depois de uns dias? Sim, até mesmo depois pode acontecer. Uma consequência devido à fumaça que ela inalou. Porque as queimaduras rapidamente elas são notadas, sentidas. Até outro dia a gente apresentou um caso aqui no jornal, na primeira edição, que foi um homem que colocou fogo na própria casa com a mulher dentro, dentro em Santa Maria, e ela na hora ela não notou algumas bolhas nos pés. Mas depois ela começou a ver, elas não tinham ainda aparecido, mas depois começou a encher de bolha nos pés. A queimadura também pode acabar adiante, depois, no dia seguinte, dando também outros sinais mais comprometedores, né? É porque a queimadura você tem classificação da queimadura, né? De primeiro grau, a de segundo, a de terceiro grau, né? Primeiro grau você vai ter o vermelhidão da pele ali, a sensação dolorida, e a de segundo grau ela vai ter a presença das bolhas, né? Caracterizada com a presença das bolhas. E a de terceiro grau você vai ter uma destruição daquele tecido no local. Então, assim, pode acontecer também da pessoa ter uma queimadura a princípio de primeiro grau, né? E a resposta do corpo é a criação daquela bolha para poder fazer a cicatrização da queimadura e aparecer no segundo momento também. Aqui, inclusive, na ocorrência do Corpo de Bombeiros, a informação é de que uma das crianças teve queimadura de terceiro grau. Seria... Segundo grau. Como seria essa queimadura da criança? Ela teve, na verdade, uma queimadura de segundo grau, que seria a queimadura com a presença de bolhas, né? O vermelhidão e presença de bolhas sobre a pele. Aqui, olha, a gente tem na ocorrência aqui, Vivi, as informações, né, de que o menor de 5 anos, né, que foi transportado ao Agarram, teria tido aí, então, as queimaduras de segundo grau no tórax, costas e orelha esquerda. E o de 2 aninhos foi transportado também, mas que teria sido a questão da fumaça. E aí, essa queimadura de terceiro grau, então, essa é de segunda, de terceira é pior. É pior. À medida que você classifica em graus, o primeiro grau seria uma queimadura menos destrutiva, né? E a terceiro grau mais destrutiva. Quando você tem uma queimadura de terceiro grau, você tem a destruição total, né, do tecido. Nossa, Vivi, imagina, querendo ou não, aí, por mais que não pegou muita, né, foi 3%, né, do corpo, vai ficar a marquinha, né, Vivi? Vai ficar aí o machucadinho. 3%, mas com a queimadura mais grave, né? Agora, qual que é a orientação do tenente caso a pessoa realmente vá ajudar, como foi aí nessa situação, né? Não deu tempo ali, chamou o Corpo de Bombeiros, mas não deu tempo de esperar e vai ajudar. O ideal é o quê? Qual é a recomendação que o tenente dá para essas pessoas, né? É, de repente, colocar algum pano molhado no rosto para evitar inalar essa fumaça? Tem alguma orientação que ele possa dar para poder ajudar a evitar depois algumas sequelas em relação a essa fumaça? Tenente, a gente pontuou aqui que os primeiros socorros, né, que todo atendimento deve ser feito pelo Corpo de Bombeiros, que as pessoas não estão preparadas, não têm um equipamento de segurança ideal para fazer isso, mas a gente sabe que uma situação dessa, uma ação rápida e heróica é que salva vidas mesmo. Não tenho que questionar e parabenizar essas pessoas que fizeram esse salvamento. Mas a Vivi questiona assim, não tá no desespero, tá numa situação como essa. Tem alguma orientação para que a população ali no momento de incêndio, ela não inale a fumaça, ou às vezes a pessoa tá no incêndio, ela nem vai fazer o salvamento, ela tá dentro da casa, coloca um pano no rosto, a pessoa que está tentando salvar põe um pano molhado, tem alguma coisa que pode fazer para evitar ficar inalando essa fumaça? No caso de incêndio, o que a gente pode falar sobre o comportamento da fumaça. A fumaça geralmente ela vai ocupar a parte superior do ambiente. Então ela começa ocupando em cima e vai descendo à medida que ela vai aumentando. Então se você estiver num ambiente com fumaça e precisar de sair, o ideal é você caminhar abaixo dessa nuvem de fumaça, né, para poder conseguir sair do local. Dessa forma você vai conseguir evitar a fumaça na inalação e também o calor produzido por essa fumaça. E pode também improvisar um filtro, que seria um tecido molhado
cobrindo a boca e o nariz, para que, se possivelmente você inalar um pouco da fumaça, esse ar quente se resfrie, né? E você não acabe também tendo prejuízos com relação à queimadura. O funcionário, por exemplo, da oficina e da elétrica, eu acredito que eles não pensaram nisso, né? Eles pegaram o extintor e foram. Mas eles poderiam, por exemplo, se tivesse com uma máscara dessas até com relação à Covid, alguma coisa assim, isso não ajuda não. Mas está com o nariz coberto, com a boca coberta, na hora de fazer o salvamento aqui, entrar com uma máscara mesmo, com alguma coisa que está mais fácil de pegar, porque às vezes não dá tempo de abrir uma torneira para poder molhar, por exemplo, um pano, mas tentar pelo menos amarrar a própria blusa que a pessoa está usando, puxar assim e cobrir a boca e o nariz. Ajudaria, porque você está fazendo uma barreira mecânica ali para a foligem, você não respirar a foligem. Então é algo que assim não resolveria, mas ajudaria um pouco. E eu volto a repetir, o ideal realmente é que você não entre no incêndio sem o equipamento adequado, né? Nós do Corpo de Bombeiro nós temos, né, o nosso CPI, né, a roupa que nós utilizamos, ela é resistente ao calor, né, ela é resistente à chama. Nós temos o equipamento de respiração também, que tem o ar respirável, que você entra respirando aquele ar do cilindro, você não respira o ar do ambiente. Né? Temos o capacete, a luva, então nós conseguimos entrar nesse ambiente e sair sem sofrer as consequências do incêndio. Então, assim, o ideal realmente é que a pessoa não entre, chame o socorro, aguarde o socorro, tente orientar a pessoa, se você visualizar dentro do incêndio, que procure um outro ambiente dentro do incêndio que não foi ainda atingido pela fumaça e pelas chamas, procure uma janela para poder ser visualizada, para quando o socorro do bombeiro chegar, ser resgatado o mais rápido possível. E você, dentro do local do incêndio, onde o ambiente que você viu que está pegando fogo, ao sair desse ambiente, você sendo a última pessoa a sair desse ambiente, você fecha a porta, porque essa atitude você vai compartimentar aquele incêndio, evitando que ele se propague para os outros ambientes da casa ou do recinto que estiver pegando fogo. E aí você vai retardar a propagação do incêndio e dando tempo para chegar o socorro e atender essa vítima. Tenente, muito obrigada por falar aqui com a gente, para dar essas orientações, né? A gente torce que ninguém nunca esteja numa situação como essa, né? Deve ser desesperadora. E agora, Vivi, aguardar realmente a perícia que foi feita aqui no local para conseguir entender o que aconteceu, de onde que surgiu aí esse incêndio, como é que começou, se de repente foram as crianças, se de repente não foi, se foi um adulto, se foi um eletrodoméstico, se foi algum fio, enfim, não dá para saber. O fato é que a gente ainda sente o cheiro aqui de fumaça quando a gente se aproxima desse local. Torcer aí pela recuperação das crianças, para que elas fiquem bem e para que não fiquem sozinhas nunca mais. E a polícia vai seguir aí, a 4ª Delegacia de Polícia aqui do Guará, fazendo essa investigação e analisando esse caso. Vivi, eu volto com você. E fica esse alerta também para os pais, né, Vanessa? Porque a gente sabe que muitas vezes não tem com quem deixar, precisa resolver alguma coisa, mas nesses casos ou tem que levar a criança ou tem que deixar realmente com alguém, sozinho, que não dá para ficar, porque pode acontecer algo como aconteceu aí com essas duas crianças, uma de 5 e outra de 2 anos. Obrigada pelas informações, pelas orientações também, viu, Vivi? Até já. E moradores do Noroeste, hein, estão reclamando de ataques de cães a pedestres. Tem aumentado muito por lá. Esse é um dos assuntos mais comentados, inclusive, nos grupos da vizinhança. E a suspeita é que esses cachorros que estão atacando as pessoas tenham saído da reserva indígena, que fica também ali no bairro do Noroeste. A gente está vendo aí algumas trocas de mensagens dos moradores de lá, das pessoas que passam ali pelo Noroeste. Inclusive, olha só, essa cena aí foi inclusive de um ataque de um desses cachorros. O repórter Maicon Leão, ele foi até esse local para conversar com a gente e mostrar o que está acontecendo por lá. Maicon, você já viu algum cachorro por aí? Porque não foi um caso só de ataque, né? Boa tarde para você. Vivi, foi não. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília, primeira edição. Eu não cheguei a ver esses animais. A suspeita é que eles estejam saindo, Vivi, dessa área que, como você bem disse, a floresta, tem alguns invasores, tem a comunidade indígena aí também. Não se sabe ao certo de onde esses animais estariam vindo, de quem seriam os responsáveis, os tutores ali. A história que está circulando nos grupos, que é justamente desses ataques, dos moradores que fazem esse trajeto. E a gente vê que é um canteiro verde, digamos assim, tem o corredorzinho para você passar em meio a algumas árvores, um trajeto muito bacana ali para a gente estar fazendo no início da manhã, no fim da tarde, contato mesmo
com a natureza, só que agora os moradores daqui, principalmente 309/308, esses moradores andam ali preocupados com a segurança na hora desse passeio, justamente por conta desses animais, Vivi, que estariam atacando esses pedestres durante esse trajeto aqui. E aí, claro, para avisar, para evitar que outras pessoas ficassem ali sendo pegas despercebidas ali durante esse trajeto, eles começaram a avisar nos grupos de WhatsApp, e aí a gente vai inclusive conversar agora com o presidente da Associação de Moradores aqui para entender um pouquinho como é que chegou essa demanda e principalmente como é que esses moradores estão preocupados, né? Começou ali numa conversa de WhatsApp para orientar as outras pessoas, presidente. Boa tarde. Olá, boa tarde. Então, a associação foi demandada para tomar providências em relação a essa questão dos cães, porque a gente não tem como identificar os animais, aparentemente são animais de rua, e também isso dificulta identificar os proprietários, né, para poder cobrar das responsabilidades. Então, a Associação de Moradores tomou providência, alguns órgãos de governo, encaminhando ofícios, pedindo providências, e também orientou os moradores a todos eles formalizarem a ocorrência na delegacia de polícia para poder formar a prova, né, e a gente poder depois atribuir as responsabilidades aos responsáveis pelos cães. Presidente, a gente sabe que ainda não tem registro ali, por exemplo, desses animais, mas sabe se o tamanho, como eles seriam, pelo menos, assim, porque a gente vê que os machucados, eles são, assim, significativos, se assusta a ver as fotos. Então, as descrições são bem genéricas, né? São animais, aparentemente animais de rua, e a descrição que são animais de coloração escura e caramelo. Então, isso são cores muito comuns que dificultam a individualização dos animais. Mas, como no Noroeste a gente isso tem acontecido de forma recorrente, a gente tem áreas de mata aqui, nós temos áreas com invasões, populações de rua, e esses cachorros, eles migram de um espaço para o outro, e às vezes acontecem esses acidentes. A gente até imagina que pode ser alguma fêmea que tenha filhote pequeno, ou alguma fêmea que esteja no cio, e aí, como são animais que estão sem tutela, sem ninguém para fazer o acompanhamento, né, gera essa insegurança aos moradores. Presidente, até agora, mais ou menos, quantos registros vocês têm aí de, pelo menos, pessoas que viram, que eles correram atrás? A gente sabe que as demandas estão chegando ainda para a associação, mas até agora a gente tem uma contagem? Olha, as demandas chegam de forma muito aleatória. E nós temos aí uns 2 casos assim, concretos, de uma moradora que foi mordida na perna e um outro morador recentemente que também teve um ataque de um desses animais, mas não chegou a ser mordido. Ele conseguiu se desvencilhar, infelizmente acabou caindo e sofreu uma lesão no joelho, mas recentemente nós temos aí 2 casos anotados, noticiados. E aí segue apurando e orientando principalmente a população, caso aconteça, Vivi, claro, a gente torce para que não aconteça, mas acontecendo, de procurar as autoridades, registrar esses boletins de ocorrência. Perfeito, a gente orienta os moradores a terem cautela, né, para quando estiver fazendo os passeios pelo bairro, ficarem atentos a essas questões e não se aproximarem de cães assim estranhos. E também, se houverem vítimas, a gente torce que não ocorram novamente, mas que elas formalizem o boletim de ocorrência. Essa é a maneira que a gente vai ter depois para atribuir as responsabilidades, né? Tem as gestões que a gente faz junto aos órgãos de governo, as entidades de proteção de animais, mas é preciso dessa formalização para atribuir responsabilidades. Sim, Vivi, até porque a gente está falando de animais que a priori estariam ali soltos na rua, provavelmente os animais tiveram no passado ou tem algum responsável. Eu vou chamar aqui para a nossa conversa a Stephanie, Vivi, que ela representa uma ONG de proteção de animais, e aí a gente fica nessa questão, vai conseguir socorrer? Tem um detalhe, vocês não conseguiram identificar esses animais ainda para saber qual seria o passo a passo, por isso que as pessoas precisam ajudar, seja com imagens, de que forma que as pessoas podem contribuir? Eu acho que o principal ponto agora é que a gente consiga identificar realmente quais são esses cães, né? Identificar os tutores, saber qual é a real situação deles, se são cães não domiciliados, que são cães abandonados ou soltos em rua, se são cães que possuem um tutor
que está negligenciando nessa guarda, né? Porque essa responsabilidade interno tutor é do tutor, a guarda responsável. E o primeiro passo para que qualquer providência seja tomada, né? Tanto com a questão legal, atribuir responsabilidade, até para poder pensar no resgate, como é que vai ser feito esse resgate, é identificar os cães e os donos ou não existência de donos. Stephanie, seria justamente nesse trajeto aqui que esses ataques estariam acontecendo? As notícias que a gente tem é que ele acontece exatamente nesse caminho que vocês estão vendo aqui, tá? Aqui tem uma área de mata grande, então, segundo informações, os cães vêm saindo de dentro da mata. O Noroeste tem uma característica, é que nós temos uma área aqui de invasão, uma quantidade muito grande de cães soltos, né? Calculamos aí que existem mais de 400 cães dentro Gente, é dessa muito área. animal aqui. É muito. Aqui e do lado de lá da via, tá? A nossa contagem por alto é que existem quase 400 cães soltos aí dentro. Então, assim, é uma situação que é decorrente desse problema de cães soltos, procriando. A gente precisa que alguma providência seja tomada, que esses cães sejam castrados, né? Que o governo traga uma política pública de castração e de proteção e de cuidado para esses animais, porque esses ataques são decorrentes disso também, né? Dessa situação de abandono desses animais aqui dentro da Mata do Noroeste. Sim, precisa de um cuidado mais intensivo aí, Vivi. A gente está falando de 400 animais, é muito animal. E nesse caso aqui já são 2 ataques, um em que essa moradora ficou ali ferida, a gente inclusive tem as imagens, são ferimentos significativos, não dá para esperar que algo pior aconteça, né? Uma providência tem que ser tomada aqui o quanto antes, né, Vivi? Sem dúvida. Olha, quando a gente ouviu, inclusive, esse número, todo mundo aqui ficou chocado, né? 400 animais aí que ficam soltos nessa região realmente representa um perigo e precisa de uma política pública também para poder resolver aí, deixar essas pessoas se sentindo um pouco mais seguras. Ainda mais que é um local aí apropriado para a caminhada, para a corrida, enfim, isso vale para todo o Distrito Federal. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar de uma campanha que vai ser feita justamente para poder orientar donos de cachorros que eles precisam colocar os pets aí para passearem com coleira. Já é uma lei aqui no Distrito Federal e ela precisa ser cumprida. Maicon, obrigada pelas informações, viu? E a gente reforça a importância de registrar uma ocorrência, enfim, para que saibam que também, né, que o poder público saiba o que está acontecendo para tentar encontrar uma solução. Até já, Maicon. E olha, o corpo do médico Roland Montenegro Costa, de 70 anos, foi velado nesta manhã no cemitério da Asa Sul. O médico aposentado do hospital de base estava naquele avião no Amazonas que caiu no fim de semana. As investigações sobre as causas do acidente já começaram. E equipes da Polícia Civil e do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos estão em Barcelos, no interior do Amazonas, onde o acidente aconteceu. Antes da decolagem, descontração. O Fábio que não bebe, né? Na aeronave, o grupo de 12 turistas que embarcou para Barcelos, no interior do Amazonas, para a prática da pesca esportiva, falou sobre o calor e a falta de espaço. Partiu Barcelos! A aeronave saiu de Manaus com destino a Barcelos num voo fretado para participar de pesca esportiva na cidade. Durante o pouso, já na pista do aeroporto de Barcelos, aconteceu o acidente sem sobreviventes. O avião decolou durante um forte temporal. Além dos 12 turistas, piloto e copiloto morreram. Temos também informação que 2 aeronaves que estavam antes deste voo optaram por regressar a Manaus em virtude da necessidade da segurança. No local não permitiu o pouso. O avião é um Embraer, MB-110, com capacidade para 18 pessoas. O acidente com a aeronave em Barcelos, no interior do Amazonas, é o que registrou mais mortes no Brasil desde 2011. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que a situação da aeronave era regular. Equipes da Polícia Civil do Amazonas e do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos estão no local para investigar o que causou a tragédia. Os corpos das vítimas do acidente foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Manaus no final da tarde de domingo e foram identificados Rolando Montenegro, Gilcrésio Medeiros, Marcos de Castro Zica, Fábio Campos de Assis, Víter Ferreira de Faria,
Euri Paulo dos Santos, Guilherme Boaventura Rabelo, Eudes Freitas, Luiz Carlos Cavalcante, Hamilton Alves Reis, Fábio Ribeiro, Renato Souza, o piloto Leandro Costa e o copiloto Fernando Galvão. Eu não sei por que Deus quis ele lá. Moradores ajudaram a retirar os corpos do local, que foram inicialmente levados a um ginásio em Barcelos e no domingo trazidos a Manaus por um avião da Força Aérea Brasileira. Após serem identificados pelos familiares e embalsamados, foram liberados para as cidades de origem das vítimas. Nossos sentimentos aí a todas as famílias. E olha, daqui a pouco a gente vai falar de um assunto polêmico, viu, Natália Fruê? Querem impedir que o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo seja civilmente reconhecido, como já acontece depois de decisão do Supremo Tribunal Federal. Até já, Natália. A gente ali ficou aquele iniciozinho sem o áudio da Natália, mas deu para você entender qual é o assunto, né? A gente vai trazer isso logo depois do intervalo. A gente também vai falar sobre um novo concurso cultural para a criançada agora ganhar ingresso para um evento no fim de semana. Tem muito assunto pra gente ainda, você me espera? É bem rapidinho o nosso intervalo, hein? Fica aí. Estamos de volta, eu falei que o intervalo era rapidinho, né? Se você está chegando, muito bem-vindo. É um prazer ter sua companhia por aqui, viu? E tem polêmica chegando aqui na tela do SBT Brasília, primeira edição. Uma comissão da Câmara dos Deputados aprecia um projeto de lei que visa impedir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Quem vai explicar melhor todo esse cenário pra gente é a repórter Natália Fruê. Nath, boa tarde, bem-vinda aqui. Me conta uma coisa, qual é o argumento, né, para poder aprovar esse projeto? Os principais argumentos, se forem mais de um, que eu imagino que sejam, e se essa votação ela deve começar hoje ainda? Pois é, Vivi, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Bem, o argumento da bancada evangélica, o relator desse projeto é o pastor Eurico, do PL, Partido Liberal lá de Pernambuco. Ele sustenta que o casamento, segundo as religiões, ele prevê só a figura da união entre homens e mulheres, que não tem essa previsão na religião, seja a religião evangélica, católica, de que o casamento aconteça, então, entre duas pessoas do mesmo sexo, que o conceito de família hoje, segundo esse parlamentar, o pastor Eurico, ele trata da união entre um homem e uma mulher e que não tem, portanto, essa previsão de o casamento ser considerado entre duas pessoas do mesmo sexo. O que acontece? Na verdade, o que o pastor Eurico fez, ele deu um parecer contrário a um projeto que já está aqui na casa desde 2007, que foi apresentado pelo ex-deputado Clodovil Hernandes, que regulamentava, portanto, o casamento homoafetivo, que previa, por exemplo, os direitos legais de duas pessoas do mesmo sexo que decidem morar juntas. E aí, em 2011, o Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu o casamento homoafetivo, concedendo, portanto, então, esses direitos civis a duas pessoas do mesmo sexo que querem selar essa relação. E aí, desde então, desde 2011, começou esse movimento da bancada dos parlamentares, que são considerados os parlamentares mais conservadores aqui da casa, ligados à bancada evangélica, ligados à bancada armamentista. Eles começaram a se articular aqui na casa para evitar que esses casos, portanto, reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, eles continuem sendo legais, juridicamente legais. E aí apresentaram, portanto, esse parecer na Comissão de Previdência. Do outro lado, a base governista, o pastor Henrique Vieira, que é do PSOL, ele, inclusive na Comissão de Previdência, foi ele que pediu vista pelo menos 2 vezes para evitar nessa Comissão de Previdência a votação do parecer para proibir o reconhecimento desse casamento homoafetivo. Depois disso, o que acontece ainda, Vivi? Até chegar em plenário, é possível ainda que o projeto seja barrado ou na Comissão de Direitos Humanos,
Humanos ou na Comissão de Constituição e Justiça. Qual é a tendência? A tendência é que o assunto não prospere aqui na casa, porque há um entendimento de que é uma pauta de costumes, é uma pauta, sim, da bancada conservadora e que nesse momento, como já há o entendimento do Supremo Tribunal Federal reconhecendo os direitos civis desses casais que pretendem a união, que não tem por que o Congresso Nacional ir manter a tramitação, quer dizer, fazer com que essa tramitação aconteça de forma acelerada, mas a pressão dos conservadores da bancada evangélica é muito forte por aqui, Vivi. Gino, vamos acompanhando então, né? Obrigada, viu, Nath? E olha, como a gente viu, então a Câmara discute esse projeto que é contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, que é favorável à união entre casais do mesmo sexo. Há pouco mais de 10 anos, o STF permitiu essa união civil. Entretanto, nem tudo são flores para esses casais que decidiram se unir com essa decisão do Supremo. Casais homoafetivos enfrentam problemas para organizar a cerimônia. Olha, eles relatam dificuldade para contratar buffet, porque muitos se recusam por se tratar de um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Vamos ver na reportagem. O título de Casadas, da Maria Luísa e Marina, está novinho em folha. Uma amizade de 12 anos que foi evoluindo e se transformou em amor. As duas estão juntas há 2 anos. A distância e as viagens entre Brasília e São Paulo despertaram uma dúvida. Quando é que a gente pensa em morar junta? E como eu trabalho de home office, foi alinhando tudo para que eu me mudasse para cá. E aí veio a decisão de se casar também, de papel passado e tudo. Nem tanto como uma prova de amor, mas em busca de segurança. No início, as duas não tinham muita expectativa, mas o momento surpreendeu. A gente achou que fosse assim, vamos assinar um papel, depois a gente faz uma festinha. Cara, quando você chega e rola, estão casadas, é isso, é oficial. Deu uma emoção muito grande. E acabou enchendo de gente, a sala cheia, e eu tremia, assim, de emoção mesmo. Acho que é uma conquista mesmo da gente, como casal e como mulheres lésbicas também. O trabalho do Danilo é garantir que o grande dia ou grande noite de outros casais seja inesquecível. Ele é o responsável por fazer a magia do casamento acontecer e encantar todo mundo. Já são anos de experiência e hoje roda o Brasil e até o exterior, deixando esse momento eternizado. Os 2 casamentos em Búzios ano passado foi muito lindo, em São Paulo, Toque Toque, São Sebastião, Ilhabela, esse ano tem Ilhabela de novo, agora recentemente eu estive no Rio, em Grumari, fazendo lá, estivemos em Belém, estivemos lá em Arraial da Ajuda, então por todo o Brasil, onde nos pedem. Já estive em Goiânia, já fiz em Goiânia também. A gente tá a caminho. Já fomos para São Francisco fazer casamento lá, Estados Unidos, Califórnia. Então, é muito legal. No ano em que se comemora 10 anos que o casamento homoafetivo foi permitido no Brasil, a procura pelas cerimônias tem aumentado. Então, tem crescido exponencialmente por conta dessas pessoas que têm se colocado à exposição, né? De que existe, de que pode, de que hoje é seguro, de que a gente pode realizar esse sonho. Mesmo com anos de experiência realizando ali os sonhos de muitos casais, em 2015, logo 2 anos após o STF permitir que 2 pessoas do mesmo sexo se casassem, o Dan e o companheiro dele decidiram realizar então o sonho do casamento. Só que não saiu como eles imaginavam. Mesmo conhecendo muitas empresas ali do segmento, eles acabaram descobrindo que muitas delas se recusariam a fazer parte daquele momento. Tive muitos nãos, muitas negativas, muitas decepções em relação aos fornecedores envolvidos que não quiseram associar a imagem deles ao casamento homoafetivo. Então eles achavam que ia ser prejudicial, né, saírem na mídia, serem expostos por estarem apoiando um casamento homoafetivo, né? Não souberam ser um local de acolhimento e de respeito ao próximo, né? No casamento da Maria Luísa e Marina, elas também tiveram momentos, digamos que, delicados. Tudo começou com a Giza de Paz falando, né? Vocês sabem que vocês podem casar, que, né, vocês conseguiram esse direito, que é maravilhoso, mas para ler o final, eu não sei exatamente o nome,
eu ainda sou obrigada por lei a falar marido e mulher. E isso a gente descobriu na hora. Então, se não fosse esse cuidado dela de avisar a gente antes de tudo, poderia ter sido um constrangimento maior no momento que era para ser só de alegria. Elas celebram a conquista, mas esperam que o assunto ainda possa evoluir bem mais. Tá aprovado, maravilhoso, tem 10 anos, mas tem 10 anos e ainda se fala marido e mulher, não se pode falar mulher e mulher, homem e homem. A gente existe, que a gente, né, precisa ser respeitado, que a gente precisa ocupar todos esses lugares, que é um direito nosso. Ainda precisam vencer muitos preconceitos, né? Mas olha, o assunto agora é a competição da etapa regional do concurso Sabor de Escola, que vai eleger a melhor merenda escolar do DF. Se quem for acompanhar e também provar as receitas das cantinas escolares, quem foi lá foi a repórter Vanessa Vitória. Vanessa, como é que é essa manhã de merenda escolar, hein, por aí? Conta pra gente. Eu tô fazendo o que eu mais amo. Jurada, eu tô muito chique. Olha aqui. Desse concurso maravilhoso. Eu estou hoje no Itapuã, em uma escola aqui, para mostrar para vocês o sabor de escola. É o 2º ano e hoje é uma das etapas desse concurso maravilhoso que reúne merendeiras e merendeiros de todo o Distrito Federal. Quem vai contar um pouquinho pra gente é a Fê, mas eu também quero pedir pra Andréia dar um passinho à frente, porque como jurada eu já experimentei o prato que ela fez, que é o baião da tia Andréia aí, que eu vou te falar, viu? A garotada dessa escola passa bem, porque, oh meu Deus do céu, que negócio gostoso. Ela fez um purezinho de mandioca, fez o baião de 2 e fez uma carninha de porco que tá com uma coisinha ali que eu não sei o que é, mas eu gostei. É o molho. Tia Andréia, o que é isso? Que molho é esse, meu Deus? É o molho que a gente aproveita de todo o resíduo da carne quando cozinha, aí você dissolve com um pouquinho de leite e amido de milho e cebola. E aí você faz com a própria cor da carne. Aí fica esse molhinho saboroso. Gente, que pena que vocês não podem sentir, porque tá gostoso e tá cheiroso. E eu vou te falar, ela usou um fruto do cerrado e é um dos pontos aqui de avaliação, porque são vários critérios aí para escolher quem vai ser o merendeiro ou a merendeira vencedora desse concurso, que começou agora em setembro e vai até novembro. Mas aí esses detalhes eu deixo para a Fê, para a Fernanda, que é a organizadora aí, que tá à frente, contar pra gente. Oi, Fê, como é que surgiu essa ideia de fazer o Sabor de Escola? Boa tarde. Boa tarde. O concurso Sabor de Escola, na 2ª edição, né? O ano passado a gente teve a ideia, dentro da Diretoria de Alimentação da Secretaria de Educação, que a gente tem produtos maravilhosos, né? Dentro do nosso cardápio, que compõe o nosso cardápio. E não adianta a gente fazer tudo se não valorizar o profissional que vai manipular esses alimentos com tanto amor e tanto carinho. Então foi realmente para dar esse empoderamento masculino, feminino, e tratar essas pessoas maravilhosas que são quem cuida dos nossos filhos, alimentando os nossos filhos nas nossas escolas. E tem um merendeiro fazendo, viu, gente? Eles estão lá na cozinha terminando lá, mas tem um merendeiro fazendo ali uma comidinha, um salpicão de frango. Ai, tô doida para provar. Mas, Fê, conta pra gente aí. A gente tem no Distrito Federal mais de 2.000 merendeiros, né, ao todo. São muitas escolas. Quantos foram os inscritos? Quantos vão participar? Qual é a premiação? Vamos lá. Nós temos, né, dentro da empresa terceirizada, que é a terceirização da alimentação escolar, a empresa GIE, nós temos mais de 2.200 merendeiros espalhados em todas as nossas escolas. E a premiação, né, patrocínio da empresa, a gente vai premiar os 8 classificados. Em primeiro lugar, uma premiação de 9.000 e assim vai. Então, até o 8º lugar. Então, tem prêmio de 9.000, de 7.000 e pouco, 5.300, e todos terão uma premiação em dinheiro. Ganha din-din, minha gente. Ganha din-din, sim. E, Andréia, você participou ano passado ou esse está sendo a primeira vez? E por que você se inscreveu, tia Andréia? Porque os alunos lá na escola falaram, vai tia, vai tia. Eu falei, então eu vou. Aí eu trouxe o pratinho que eles gostam. Vai tia, vai tia. E ó, eu vou descer aqui, sabe por quê? Eu falei pra vocês que eu tô de jurada aqui, mas aquela que eu tô mais é de pentelha do que tudo, né? Porque vocês sabem que eu amo comer. Mas quem sabe mesmo desse negócio de tia, inscreve lá seu prato, são os alunos que também estão participando aqui como jurados. Olá, Maria Kelly. Você que foi escolhida aí pra provar, você tá provando aí? Conta, boa tarde. Boa tarde. Tá um gosto bem bom, bem saudável, sabe? O gosto assim do cerrado. E que eu sou do Nordeste.
E o baião de 2, que lá na minha cidade é conhecido como feijão misturado. Tá muito o gosto bem natural. Deixa eu falar aqui agora com o Daniel, xará do meu marido. E você é aluno de qual unidade? Paranoá? Isso, eu sou do 7-2 do Paranoá. Estamos aqui hoje representando a nossa escola, né, e provando esse prato que tá delicioso, muito bom. Não sou também do Nordeste, mas meus pais, minha família, a maioria são, e tá excelente o prato. Tá bom? Tá bom? Ô, gente, eu comi, eu vou te falar, tá bom demais. Olha só, então tem aqui os critérios, ó. Tem cor, tem sabor, tem textura, originalidade, criatividade, enfim, o que eles sabem fazer e fazem de melhor e fazem todos os dias. Estela, conta pra gente, você tá aí na rotina da alimentação dos estudantes? Hoje tá aqui como jurada, mas tá na rotina da alimentação dos estudantes. Isso, o nosso trabalho é dar apoio, né, dar suporte às merendeiras ali dentro da cantina. Então eu vim hoje para ajudar na organização e também ajudar na valorização e do trabalho delas diariamente que a gente participa, né? E hoje a gente veio experimentar o que a gente vê elas fazerem todo dia nas escolas. Obrigada, viu? Olha só, merendeiras e merendeiros maravilhosos que tem o nosso coração e tem o nosso estômago, gente. E aqui tem o pessoal que também está acompanhando tudo isso, mas não vai parar por aí, não. Eu vou ter que me despedir porque eu sou jurada, então larguei essa vida de repórter, Vivi, abandonei, porque eu gosto mais de comer, de ficar aqui, né, decidindo. Então, tô torcendo aqui para a Fê me contratar e para todo ano ficar aqui trabalhando mesmo como uma jurada. Um beijo. Segue aí o jornal, Vivi, tá com você. Não larga não, viu? Olha, dá para poder fazer os dois. Você tá vendo que a gente sempre te coloca aí nesses assuntos que tem a ver com gastronomia, uma comidinha gostosa, viu, Vivi? E vou falar para vocês, eu acho esse projeto o máximo, porque você incentiva ali os merendeiros, né, a usarem a criatividade, uma valorização do trabalho deles, todo mundo ganha, porque você imagina os alunos depois, que delícia ter ali no cardápio essas receitas maravilhosas. Muito bom, parabéns para vocês, viu? E hora daquele momento em que você se vê aqui no jornal, quando a gente se sente cada vez mais perto um do outro, se conecta, né? Mandou sua foto assistindo ao nosso jornal pelo nosso WhatsApp, 996232421, ou então mandou pelo nosso Instagram, que é o @SBT Brasília. Por lá também você pode mandar mensagens pra gente. Inclusive, começa a seguir, viu? Porque tem vários assuntos que te interessam por lá. Vamos dar uma olhadinha nas fotos que já chegaram? Olha aqui na tela, Ana Badia. Olá, boa tarde, sou Ana Badia, Coimbra, sou de Santo Antônio do Descoberto, aqui todos estão ligados no SBT. Que maravilha, obrigada, um beijo para todos aí, então, de Santo Antônio do Descoberto. Célia, aqui acompanhando tudo, abraços, um outro abraço para você, obrigada pelo registro. Ivonete, oi, boa tarde. A Ivonete foi sucinta, colocou só assim, olha, me conta da onde você é também, que a gente fica sabendo de que região que está acompanhando a gente aqui no SBT, viu? Eu adoro. Obrigada, Ivonete. Manuel, boa tarde para todos aí no SBT Brasília. Manuel, moro na Fercal, sou conhecido como o Nel. Tá aí, Nel, um abraço para você, viu? Obrigada por estar acompanhando aqui as nossas edições, as nossas informações que a gente sempre cuida para chegar aí com vocês com muita credibilidade. Maria Clara, olha só que fofa! Eu sou Maria Clara, tenho 10 anos. Viviane, eu gosto muito ali na hora do jornal de acompanhar então nossas notícias, né? Um coraçãozinho para você também, viu? Obrigada, Maria Clara. Um beijo para você. Então faça assim como eles, mandem as fotos. Tem mais, mas eu vou mostrando ao longo da edição, ao longo da semana, combinado? E de volta às nossas notícias locais aqui, viu? Essa daqui não é muito boa não, né? Comerciantes de Valparaíso de Goiás, no entorno do DF, estão preocupados com o aumento dos furtos em comércios na região, como muitos outros comerciantes, como a gente vem mostrando. Olha só. A imagem gravada por uma câmera de segurança mostra uma mulher empurrando uma bicicleta e logo depois um homem a pé. Os dois estavam à procura de uma loja para furtar. 15 minutos depois, o criminoso entra em uma oficina mecânica por um buraco na parede. Logo, o alarme dispara. Em apenas 1 minuto, o bandido furta vários objetos e vai embora. Ele quebrou a parede, né? À noite, eram em torno de umas 2h30, quebraram a parede e entraram pelo banheiro. O alarme tocou, né? As câmeras também pegou, mas mesmo assim não intimidou o ladrão, né? Ele entrou, levou notebook, tablet, caixa de som. Esses que são equipamentos que são utilizados para trabalho, né? A loja fica no setor de oficinas da Morada Nobre, aqui
em Valparaíso de Goiás. Em apenas 8 meses, desde que foi inaugurada, esse foi o segundo furto. Na primeira vez, o bandido entrou da mesma forma, por um buraco na parede. E levaram bastante coisas, principalmente coisas de ar-condicionado, né? O que a gente trabalha aqui, né? Mexemos com ar-condicionado e o prejuízo foi bem grande também. Esta academia, que está em reforma, também foi alvo de criminosos. Os bandidos levaram uma máquina de pintura, uma furadeira, 30 metros de extensão de tomada e rodinhas de andaime. Prejuízo de quase R$4 mil. Já arrombaram a portinha de emergência dessa daqui, quebraram a chave tetra e entraram. Tinha um compressor ali também, né? Só não levaram o compressor porque não cabia no buraco ali para passar. Há 2 meses, Ademilson abriu a própria oficina. Com medo da onda de furtos, decidiu instalar grades por toda a loja. Hoje estarei começando o reforço nas paredes da loja, né, para evitar adentrar a loja e a gente ter um prejuízo conforme a DK teve, né? Com as constantes ocorrências, os comerciantes contrataram segurança privada, que faz rondas durante a madrugada. Mas isso não inibiu os criminosos. Essa loja, como ela é de esquina, então ela tem um ponto de visão muito escuro, né? E pelo fato desses vândalos terem já passado aqui na porta e já visualizado, até mesmo olhado por baixo das portas, por mais que tenha segurança e tem ronda aí da empresa que faz a vigilância da nossa loja aqui do setor, a gente tem essa preocupação ainda, né? Que, querendo ou não, de uma forma ou outra, acredito que vai nos proteger mais, né? Inclusive o carro dos clientes, né? Que, querendo ou não, é um bem, um patrimônio que a gente tem que cuidar. Os criminosos estão cada dia mais audaciosos, né? Nós entramos em contato com a Polícia Militar de Valparaíso de Goiás para saber como são feitas as rondas nas avenidas comerciais, mas até o fechamento dessa edição, a PM Goiás não respondeu à nossa produção. E um ônibus pegou fogo na Épia e os passageiros foram salvos graças à ação de policiais militares que passavam ali pelo local. O repórter Maicon Leão tem mais informações dessa ocorrência, né, Maicon? Já está com o pessoal aí que participou desse salvamento. Como é que foi? Sim, Vivi, a gente já está aqui com os heróis. Como você bem adiantou, esse ônibus do BRT estava chegando ali, na verdade, na estação do Catetinho, já estava parado, inclusive, quando a fumaça começou a subir. A equipe da Rotam passava ali pelo local, Vivi, e começou a sentir o cheiro ali de borracha queimada. No início, eles chegaram a desconfiar que pudesse ser algum carro, por exemplo, com o pneu estourado, que continuou rodando, quando, de repente, sargento, vocês se depararam com o ônibus já completamente ali tomado pela fumaça? Boa tarde. Boa tarde. Sim, a gente, quando chegou próximo à estação do BRT, percebeu que no eixo, próximo ali às rodas traseiras, o fogo já tinha consumido aquela parte interna, né? E a fumaça já estava tomando conta da parte interior do veículo. Por ordem de prioridade, nós começamos a retirar ali os passageiros e auxiliamos também a descida do motorista, que não se sabe por que a porta dele estava travada e ele estava tentando descer com o extintor. A gente até vê em uma das imagens ali, vocês precisando forçar a porta para que o motorista conseguisse descer. Exato. A porta travou e a gente teve que usar da força para auxiliá-lo nessa descida. Vivi, a gente está vendo aí as imagens gravadas no momento desse resgate ali, ó. Quando a câmera virou para o fundo, a gente teve uma noção da quantidade de fumaça ali. Imagina você dentro de um ônibus, de repente essa fumaça começa a tomar conta ali do veículo, porque, sargento, começou por baixo, então no primeiro momento o passageiro não percebeu o que estava acontecendo, né? Ele só tem noção depois que a fumaça passa ali para a parte de cima. Exatamente. O fogo ele já estava com chama bem alta, né, na parte de baixo do veículo, e eles perceberam esse incêndio ali, esse princípio de incêndio, quando a fumaça começou a tomar conta da parte interna do ônibus. A gente vê que vocês têm ali todo um trabalho para conseguir descer essas vítimas, mas paralelo a isso também, manter a integridade do ônibus de conseguir controlar essa chama. Exato, né? A gente busca como ordem prioritária, primeiro ali tirar os passageiros, né, para evitar um dano maior à integridade física deles, bem como a intoxicação pela fumaça, e aí sim a gente parte num segundo momento para tentar conter essa chama e evitar que o fogo se propague no interior do veículo. Cabe ressaltar, né, que o veículo ele é dotado aí de materiais de alta inflamabilidade, bem como a estação também lá do BRT.
que tem um teto ali formado ali por PVC. A gente está falando de um ônibus, Vivi, com parte da estrutura ali com plástico, borracha, como o sargento adiantou aqui, altamente inflamável, a própria estação. Se esse fogo então toma conta do ônibus, como a gente já viu em algumas imagens, ele facilmente poderia passar ali para a estação também. Com certeza, foi até um relato dos funcionários lá da estação que o receio deles era esse, que o fogo ele se propagasse ali para a parte interna da estação também. Vivi, tinham cerca de 15 passageiros nesse ônibus no momento ali desse susto. A gente vai inclusive ouvir agora o relato de uma dessas pessoas que foi socorrida ali pela PM, que descreve pra gente um pouquinho de como foi esse momento. Vamos ver. Houve aqui um princípio de fogo, onde a guarnição já estava em acompanhamento, né? A gente estava sentindo aquele cheiro de queimado. Aí a população agiram rápido, adentraram no ônibus, tiraram o pessoal e já começaram o processo de apagar o fogo. Então assim, a gente ainda estamos aqui meio assustado, mas com muita gratidão pela eficiência e a capacidade de vocês, da equipe e da Polícia Militar. Então a gente agradece em nome da empresa e no meu nome como motorista. Muito obrigado. Eu imagino o alívio desse motorista, dos passageiros ali. Nas imagens, era que a gente vê que eles agiram tão rápido e foram buscando ali outros acessórios em outro ônibus para tentar realmente conter esse fogo, né? Sim, Vivi, ali foi primeiro um empenho para desembarcar esses passageiros com segurança do ônibus e depois buscar recursos para conseguir controlar as chamas ali, né? Uma ocorrência, quando a gente vê assim, fora do padrão da Polícia Militar, mas com todo o preparo necessário, tanto que o resultado que a gente viu ali, de um saldo completamente positivo, né, Sargento? Sim, o intuito, né, de conseguir ali evitar esses danos colaterais aos passageiros, a gente conseguiu êxito. Cabe ressaltar, né, que tudo isso se deu pela agilidade e a ação coordenada da Polícia Militar. E a gente conseguiu controlar e também tivemos aí o apoio dos demais condutores da via, os ônibus paravam para nos emprestar extintores, a própria estação também cedeu esses extintores para a gente. Com certeza nós gastamos mais de 20 extintores para tentar somente conter essas chamas aí. Isso que a Vivi acabou de comentar ali, de vocês irem atrás de extintores, que a gente percebe um policial com outro ali, a gente vai somando, o ônibus tem uma, a viatura tem mais um, da onde surgiu esse resto? Outros condutores, até mesmo de ônibus, pararam lá na hora para ajudar também, fornecendo esses equipamentos? Sim, a gente contou aí com o apoio, né, dos motoristas, da sociedade em geral. A Polícia Militar, quando ela tem o apoio da sociedade, é só sucesso nas nossas ações. Sargento, obrigado pela sua participação, Vivi. A gente sempre ressalta aqui que nós estamos acostumados a mostrar ali as ocorrências da Polícia Militar envolvendo a criminalidade, prendendo foragidos da justiça, mas que a Polícia Militar está aqui para ajudar a gente em todas as situações, como a gente já mostrou em vários outros casos, que mesmo que não seja o foco principal ali do policiamento ostensivo, eles estão preparados sempre para conseguir dar o apoio aí quando a gente precisa, né? Sem dúvida, e parabéns pelo trabalho de todos eles aí. Obrigada, Michael. E olha só que reviravolta na investigação sobre um homem que teria sido vítima de bala perdida no feriado de 7 de setembro. As investigações levaram o caso para uma outra história. Ao que tudo indica, esse rapaz de 21 anos se machucou ao manusear a arma. Só que ele foi para a delegacia e disse o quê? Que tinha sido vítima de bala perdida. Vamos entender melhor essa história com a repórter Kátia Gomes? Ô, Kátia, bem-vinda aqui de volta. Inclusive, durante as buscas na casa do autor, para vocês entenderem melhor, né? Os policiais apreenderam uma arma escondida dentro de um pacote de fraldas geriátricas. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo, Viviane. O homem tentou disfarçar ali que tinha atirado acidentalmente na própria perna, contou para a polícia que tinha sido vítima de uma bala perdida. E aí a polícia, claro, desconfiou dessa história e quando foi até a casa desse homem, conseguiu localizar essa arma ali bem escondida dentro desse pacote de fraldas. Bom, para explicar melhor essa história, eu vou conversar agora com o delegado Thiago Peralva, que está aqui ao meu lado. Delegado, essa história, quando vocês ouviram, falaram, não, tem alguma coisa errada aí nessa história. E aí, quando foram investigar, descobriram que era uma outra versão. O que esse homem disse que teria acontecido? Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Vivi. Boa tarde a todos que nos assistem. Exatamente, Kátia. Inicialmente, no último dia 7 de setembro, feriado inclusive, nós recebemos uma informação vinda do HRC que esse indivíduo teria dado entrada lá, vítima de um disparo de arma de fogo.
Primeiro ponto que nós analisamos foi o local em que esse disparo acertou ele, que foi na parte interna da coxa. E é comum, claro que não é uma regra, mas é comum, ferimentos nesse local são ocasionados em razão de acidente da própria pessoa se autolesionar em razão de um disparo acidental. Mas interpelamos a ele o que tinha ocorrido e ele disse que estava bebendo ali com os amigos no interior da sua residência, teria ido até uma distribuidora e no retorno dessa distribuidora, ao retornar para sua residência, ele teria sido vítima de um disparo de arma de fogo. Não soube declinar nenhum suspeito ou nenhuma pessoa que poderia ter feito isso. Nós passamos a diligenciar, inclusive conseguimos informações de inteligência que apontavam que ele tinha se autolesionado e que ele possuía uma arma de fogo na sua residência. Precisávamos, inclusive, fazer a oitiva formal dele em sede policial, já que ele teria sido apenas ouvido de forma informalmente no hospital. Fomos à residência dele ontem para intimá-lo e conversamos, inclusive, com o pai dele. Verificamos que realmente ele possuía esse ferimento na perna, inclusive a munição, o projétil ainda estava alojado na coxa dele, mas ele tinha recebido alta. E ao visualizarmos o quarto dele pelo interior da janela, nós avistamos munições em cima do móvel, no interior de uma meia, que é comum. Os criminosos costumam juntar as munições num par de meia para elas ali ficarem escondidas e não se dispersarem no interior de uma residência, por exemplo. Ao avistarmos aquela meia em cima do móvel, questionamos e ele confirmou que eram munições, então passamos ali a fazer uma revista no interior da residência e localizamos a arma de fogo escondida no meio de um pacote de fraldas. Ao manusear a arma, inclusive, nós verificamos que ela estava municiada, exceto um único projétil que estava no estojo que teria sido possivelmente deflagrado. Ou seja, o armamento, que tem a capacidade de 6 munições, estava municiado com 5 munições e faltava justamente uma única munição, que nos levou a crer que, como nós já imaginávamos, ele, manuseando essa arma, acreditamos ali junto com os amigos dele, terminou efetuando esse disparo que veio a atingir ele mesmo. Então ele foi autuado em flagrante delito pela posse irregular da arma de fogo, um revólver calibre 38, e ainda vai responder pela falsa comunicação de crime, já que ele disse que teria sido vítima de uma suposta tentativa de homicídio, que no nosso entender não ocorreu. E delegado, é um jovem, 21 anos, mas ele tem passagens pela polícia? Não, ele não tem passagem por crimes graves. Ele, inclusive, disse que teria comprado essa arma desmentindo esse fato para ele se defender desse possível autor do disparo que feriu ele, mas toda essa versão apresentada por ele, nosso entender, em razão dos elementos coletados, caiu por terra, já que ele tem um ferimento que é compatível com o disparo acidental. Foi encontrada a arma de fogo na residência dele e essa arma de fogo ainda estava sem uma única munição no seu estojo, possivelmente a munição em que ele se autolesionou. Agora, delegado, é um crime grave fazer essa falsa comunicação de crime? Há um crime previsto no Código Penal, que é você dar início à persecução penal por um crime que você sabe que não aconteceu, que é a falsa comunicação de crime ou contravenção penal. Ela prevê pena de prisão de 6 meses a 1 ano e caso você dê início a uma persecução penal, seja uma investigação, seja um processo judicial, em que você sabe que aquele fato não ocorreu, não existiu, incidirá sim nesse crime. Outro crime que é bem semelhante é a denunciação caluniosa, que é quando você imputa a alguém um crime que você sabe que aquela pessoa não cometeu. Essa é a diferença entre esses dois crimes que estão previstos no Código Penal e nós devemos lembrar à população que eles existem e não adianta mentir, porque a polícia está aqui para trabalhar e nós vamos descobrir a verdade. Agora, no caso desse rapaz, a polícia ficou sabendo desse tiro porque o hospital comunicou. Quando tem esse tipo de situação, que chega alguém baleado, é comum o hospital ligar para a delegacia dizendo que tem uma vítima? Sim, geralmente quando há a entrada de pessoas vítimas de disparos de arma de fogo, perfuração de faca, por exemplo, a delegacia é noticiado para que se dê início àquela apuração para ver se há um evento criminoso. Claro que, em regra, disparo de arma de fogo, na sua maioria das vezes, há um crime ali para ser apurado. E não deixa de ser diferente quando há ali uma perfuração oriunda de arma branca, que pode ter sido um acidente, mas pode ter sido um crime. Então a polícia geralmente é comunicada para que a gente apure para saber o que exatamente ocorreu.
Tá certo, então, delegado. Muito obrigado pelas suas informações. Então é isso, Viviane. Fica a orientação da polícia, né? Que fazer uma denúncia falsa também é um crime. Pois é, vou te contar, né? Ele foi criativo aí para inventar tudo isso. Obrigada, viu, Kátia? Até mais. E, gente, teve uma confusão inusitada em Santa Maria. Olha só, a Polícia Militar foi acionada pelos moradores da QR-402, que avisaram que um homem tinha subido no telhado e estava aterrorizando a população. Inclusive, o homem arrancava as telhas ali e jogava nas pessoas que passavam pela região. Vamos conversar melhor aqui com a Vanessa Vitória, que tem detalhes. Ela está lá em Santa Maria e vai trazer para a gente aqui informações sobre essa ocorrência. Ô, Vanessa de Deus, quando a gente acha que já viu de tudo, agora tem um homem no telhado arrancando as telhas, jogando no povo. O que aconteceu por aí? Oi, Vivi, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Olha só, o pessoal aqui da quadra tá me falando que esse homem tava muito doido, viu, Vivi? Olha isso, olha as telhas aqui no chão, ó. Deixa eu colocar meu pé aqui até o Claudinho chegar, olha aqui. Olha aqui, sabe qual que era o destino dessas telhas? A Polícia Militar, Vivi. Daqui a pouco eu explico, porque acertou até um policial, viu? Mas antes disso, sabe de onde que essas telhas saíram? Dessa casa aqui, ó, porque ele subiu, foi nesse telhado aqui. E é a casa do Márcio. Vem cá, Márcio, falar comigo aqui, porque sabe por quê, Vivi? Olha aqui na mão dele. O que é isso, Márcio? Boa tarde. Fala pra gente. Pedaço de viatura? Exatamente. Isso aqui é o pedaço da viatura que o indivíduo subiu aqui na minha residência e respondeu à polícia com telha. Inclusive, uma das telhas pegou na viatura e feriu um policial. E deixa eu te falar, como é que foi a barulheira? Foi de madrugada ali, depois de meia-noite. Você já estava dormindo? Como é que foi? Eu tava vendo TV em casa, né? Aí, meia-noite e meia, uma hora... Aqui, Vivi assistindo a gente, assistindo a SBT. Eu tava assistindo a gente. Pronto, agora vamos voltar. Conta aí, o que aconteceu? Aí a gente, de repente, começou a ouvir barulhos aqui, um cara gritando, pedindo socorro, pedindo, inclusive, a presença da polícia. E eu pensava que era alguma briga de vizinho, alguma coisa. Aí, de repente, a minha mãe saiu, viu o indivíduo aqui em cima do quartinho da minha casa, e aí a gente foi tomar providência. Só que quando a gente foi tomar providência, a polícia de pronta resposta chegou e prendeu o indivíduo. E deixa eu te falar, tem a cerca elétrica aí, como é que ele passou? Ele passou por dentro, ele veio pulando por dentro das casas aqui e entrou ali pelo lado da minha casa do vizinho que não tem cerca elétrica. Aí no momento também que ele jogou a viatura, ele arrebentou o fio da minha cerca elétrica. Aí não teve condição de tomar o choque que ele merecia. E o que ele tava gritando? Ele gritava assim, chama a polícia, vão me matar, chama a polícia, vão me matar. Eu acho que ele estava bem alterado, né, pra uma situação dessa. Gente do céu, Vivi, imagina, se a pessoa tá precisando de ajuda, ele tem passagem, viu? A gente não sabe o que ele veio fazer por aqui, não, porque ele não é morador aqui de Santa Maria, não. Obrigada, viu, Márcio? Vou até aqui, sua mãe tá por aqui, ó, porque a telha quase acertou sua mãe, né? Por pouco, acabou acertando o policial, mas quase que pegou a mãe dele aqui, Vivi, ó. A dona Iracema, vem cá, dona Iracema. Eu faço assim. Como é que a senhora fez? Mostra aí pra gente. Assim, ó, pra trás, ela vai pro pé do policial. Se tivesse corrado aqui, tinha afundado minha cabeça. Eu tava até morta agora. Jesus Cristo, Senhor do céu, Iracema. É, o negócio foi sério, mas vocês estão falando que é brincadeira, o negócio foi seríssimo. Meu Deus do céu, meu pai. Graças a Deus que a dona Iracema tá bem, Vivi. O policial acertou, foi no pé, porque nela ia pegar na cabeça dela. Jesus tem poder. Graças a Deus tá tudo bem com ela. Graças a Deus, dona Iracema. Prejuízo financeiro, né? É, isso aí é coisa que vai seguir. Arrumar antes da chuva chegar pra não, né? Telhado ali. Porque o telhado é muito caro, é quebrar muita pecinha e dá uma prejuízo danada pra pessoa, né? Um cara que não tem nada o que fazer, fica dando prejuízo pros outros jeito. Com certeza, dona Iracema, assustando. E outra coisa, quer falar mais? Ele foi muita sorte, porque se a polícia demorasse, nós ia pegar ele, era bem ali, ó. Meu Deus, não. Quebrar ele ali, ó. Não, dona Iracema. O quê? Não vou fazer justiça com as próprias mãos, não. Mas o Paraíba ali, ó, bem ali com o dedo assim pra ele, ó. Não desça, não. Porque se você descer, nós pega. Meu Deus, Vivi! Graças a Deus que não fizeram justiça com as próprias mãos, com as próprias... Calma. Não, não ia não. Vem cá, dona Iracema, o que só ia... Não, o quê? O quê? A gente dá só uma pesa nele pra ele ficar esperto, ficar quebrando piada dos outros, não. Dona Iracema tá revoltada, tá indignada, mas também não é pra mim. Mas dona Iracema fazer justiça com as próprias mãos, pô, não. Um prejuízo de quase 5 mil reais na minha casa, os ladrões levaram um bocado de coisa aí. Não. Meu Deus do céu, não. Não Pode dar chance pra bandido, não. Não pode dar chance não, mas a polícia tá aqui, dona Iracema, aqui o tenente Pedro aqui, ó. A polícia chegou rapidão aqui, Vivi, demorou foi nada, chegou foi muito rápido, pra evitar a dona Iracema aí, ó, fazer justiça com as próprias mãos, chamar o Paraíba, o pessoal... Não, faz isso não. Boa tarde, então, tenente Pedro. Ah, só na brincadeira.
brincadeira, né, dona Sema? Eu entendi. Na brincadeira também, o Tenente Pedro tá aqui, a gente tá rindo, tá brincando, mas a situação foi séria, né? Vocês receberam um chamado aí, ele muito alterado, já em cima da casa da dona Iracema, jogou a telha, acertou no policial, acertou na viatura. Boa tarde, boa tarde. Peraí, vamos ver se a gente consegue retomar esse contato aqui, enquanto eu vou conversando aqui com vocês, para eles retomarem o contato ali, para a gente poder entender o que foi que aconteceu. Que horas que essa polícia chegou, a gente viu ali a dona Iracema já estava agoniada, contando que todo mundo ali estava falando, se você descer aí que vai ser um problema danado. E aí, de repente, a polícia chegou, na hora que a gente foi saber como que isso terminou, aí o sinal da Vanessa caiu, mas a gente vai retomar. Calma aí que a gente já volta nesse assunto. Enquanto a gente retoma esse contato com a Vanessa, a gente vai falar de um outro tema aqui. Vocês lembram daquele advogado que perseguiu a ex, invadiu uma delegacia atrás dela? Pois então, a justiça achou por bem soltar esse homem que estava preso desde abril do ano passado. Mas, para voltar às ruas, o homem vai precisar usar tornozeleira eletrônica. Olha aí as imagens, que aí vocês vão lembrar desse caso. Que ele entrou ali no restaurante, começou a ameaçar e brigar ali com amigas da ex. Conta pra gente, Maicon. Então, quer dizer que agora ele vai para as ruas de novo, mas vai ser monitorado. Pois é, Vivi, para o juiz que analisou esse pedido, não há indícios ali, necessidade de mantê-lo preso. Ele pode sim ir para a rua, mas com a necessidade de usar a tornozeleira eletrônica, com restrição. Ele não pode chegar a cerca de 1 quilômetro do endereço da vítima, nem da creche em que o filho dela estuda. Essa é uma das restrições ali, ele vai ser monitorado, mas a decisão é essa. Depois de ficar preso por todo esse período, agora ele volta às ruas. A gente estava vendo as imagens, Vivi, foram justamente essas imagens que ganharam destaque na época, justamente por conta dessa confusão. Era uma reunião ali também de advogados, amigos da mulher. Esse homem chega lá exaltado, começa essa pancadaria ali, essa discussão dentro desse restaurante, Vivi, que não termina lá. Mesmo depois de tudo, ele acaba indo embora ali antes da chegada da polícia militar. E aí, essa vítima é orientada ali pelas amigas, por essas pessoas que estavam ali no estabelecimento, a procurar a delegacia, Vivi, para registrar um boletim de ocorrência. O detalhe é que quando ela chega nessa delegacia, logo depois ele chega lá também completamente alterado, agitado, ameaçando. Tanto que no momento em que ele entra ali na delegacia, uma agente já estranha a aproximação dele, tenta fazer ali a rendição. Ele estava inclusive com um líquido que inicialmente a polícia chegou a tratar que poderia ser a possibilidade de álcool, tinha um isqueiro também, ficou nessa questão do que ele pretendia fazer na delegacia, mas esse caso, se esses detalhes não foram repassados mais à frente, o que se sabe é que naquele momento ele foi preso e desde então, Vivi, ele continuou na delegacia. O Josué, na verdade, continuou preso, que é o Josué Caleb Ribeiro Santana, de 28 anos. E agora ele foi liberado aí pela justiça para continuar acompanhando o andamento do processo. Essa liberdade dele, Vivi, não significa que ele não vai responder mais pelo crime, que agora acabou a história, que está tudo certo, não. Ele vai só continuar o andamento do processo em liberdade, mas ele continua respondendo por toda essa situação. A nossa produção, Vivi, inclusive, entrou em contato com a defesa para saber se eles iam se manifestar, como ficaria a situação, mas eles preferiram não se manifestar nesse momento. No caso, disseram que não vão se manifestar por agora, mas a gente, claro, segue acompanhando esse caso, até mesmo por conta da repercussão. E eu lembro, foi inclusive uma entrevista que eu conduzi ali com o advogado dessa vítima, dele contando que ela não estava dormindo mais, que estava vivendo noites muito preocupadas, mesmo depois ali da prisão inicial, com medo dele sair na audiência de custódia. E agora imagina como que essa mulher fica ali com a preocupação. Segundo a Secretaria de Segurança Pública aqui do DF, Vivi, a mulher também ali, no caso da vítima, ela tem 5 dias para decidir se vai entrar também para o programa de proteção, para receber aquele botão que garante para ela uma segurança, que é o monitoramento conjunto ali, que se ele entra no raio de onde ela está, a Secretaria de Segurança fica sabendo, mas não tem a resposta ainda de se ela decidiu entrar para esse programa. A gente segue acompanhando, a certeza é que agora ele está em liberdade enquanto o processo segue, Vivi.
Mas a gente espera que tenha sido um tempo suficiente para ele repensar o que estava fazendo e que agora ele solto não cause mais nenhum transtorno, nenhuma preocupação para ex, que eles possam continuar a vida aí mais tranquilamente, né? Obrigada por atualizar esse caso para a gente, Maicon. Bom, vamos voltar para aquele caso que a gente estava trazendo aqui, chamar a Vanessa Vitória, aquele caso inusitado em Santa Maria, de um homem que subiu no telhado, pegou as telhas, saiu jogando ali nos moradores, quase acertou a dona Iracema. Olha só que perigo. A gente já ouviu falar, hein, Vanessa, de o pessoal jogar ovo nos outros, mas telha nunca tinha escutado. E estava faltando você contar para a gente aquele desfecho, como foi que esse homem saiu do telhado. Foi mesmo, Vivi. Voltamos. Tivemos um probleminha técnico aqui, bem na hora que o tenente começou a falar sobre a ação da polícia. E aí vamos retomar. Boa tarde de novo, né? Já que a gente voltou. Tenente Pedro, conta como é que foi que vocês receberam esse chamado para vir aqui, chegar tão rápido, antes mesmo que a dona Iracema fizesse justiça com as próprias mãos? Boa tarde, Vivi. A gente realizava o patrulhamento, né? E aí recebemos uma informação via rede rádio que havia um indivíduo caminhando sobre o telhado das casas aqui na QR 402 de Santa Maria. De imediato, então, fizemos o deslocamento, chegamos com bastante brevidade ao local. E aí nossa guarnição foi recebida com... O indivíduo estava meio que em surto, possivelmente deve ter feito uso de alguma substância entorpecente ou bebida alcoólica. E quando ele notou a presença da guarnição, da polícia, ele começou a arrancar as telhas do telhado e atirou contra a gente. E o que ele falou? Ele é de Santa... Você falou que ele disse que morava em Samambaia, mas está em situação de rua e estava por aqui fazendo o quê? Ele informou que morava com a mãe em Samambaia, estava em situação de rua aqui em Santa Maria, né? E aí resolveu, não sei por qual motivo, ele não estava muito consciente, andar pelos telhados das casas. Acredito, né, pelas circunstâncias, por informações de vizinhos, que ele estava buscando ali furtar alguma residência. E ele acabou sendo preso por quais motivos, além de jogar telha na viatura e no policial? E o policial depois conta se o policial ficou tudo bem com ele? Ele ficou preso em flagrante pelo crime de resistência, dano ao patrimônio público, pois aí a nossa viatura foi danificada, e dano ao patrimônio particular. Houve dano aí na casa, né, a retirada das telhas. O nosso policial teve uma torção no tornozelo, né, e aí, mas foi socorrido imediatamente ali por nossas guarnições ao hospital. Tenente, olha só, ele acabou invadindo as casas aí, ele tinha antecedentes, ele tinha passagem, e mesmo ele estando ali, parece que numa situação meio confusa, ele sabia os dados dele, né? Então ele estava drogado? Como é que ele estava em surto? Acredito que ele tinha feito uso de alguma substância entorpecente. É um indivíduo já conhecido da polícia, tem passagem por desacato, uso e porte de substância entorpecente, Lei Maria da Penha, ameaça. Então foi isso, né? Eu costumo dizer que enquanto todos estão fugindo do perigo, a Polícia Militar vai ao encontro. Então nós chegamos, fomos recebidos aí por telhas, pedradas, não recuamos em nenhum momento, demos a resposta e vamos fazer de tudo que for possível para neutralizar o agressor. Tenente, olha só, ele estava ali em cima, né? Tava lá em cima do telhado lá da casa do Márcio, que ainda tá ali, que é a casa da dona Iracema, tá, gente? Que a gente conheceu quando a gente entrou há pouco. E aí, como é que foi a rendição? Como é que foi para fazer? Porque ele já recebeu vocês com telhada. E para descer ele dali, ele acabou descendo depois? Como é que fez para a prisão dele? Quando chegamos aqui na rua, os vizinhos já estavam aqui e apontavam para cima das residências, para o telhado. Então ali fizemos a localização do indivíduo e iniciamos ali uma verbalização. Quando iniciou a verbalização, ele ficou bastante agressivo e começou a atacar telhas na guarnição. Telha no tornozelo do policial, danificou uma viatura e não parava de tacar telhas. Então, nós fizemos uma verbalização mais agressiva e fizemos um adentramento nas residências para conseguir ele contê-lo. Quanto tempo de verbalização mais precisa aí que vocês precisaram? A ação deve ter durado tudo em torno de uns 2 a 3 minutos. Falando, desce, como é que é essa verbalização? Polícia, desce, mão na cabeça. Aí começou a tacar telhas na gente, ele fez uma verbalização um pouco mais ofensiva, iniciamos um adentramento na residência, chegamos perto dele e ele se rendeu. Aí desceu? Desceu. E aí vocês prenderam ele? Fizemos conforme determina a lei, contivemos ali, levamos em flagrante para a 20ª Delegacia de Polícia no Gama. E olha só, pode ser que tem aí a questão de droga, né, Vivi? A gente não tem nem como precisar muito questão de droga, de surto, o que aconteceu com essa pessoa, mas chegou até a pensar na possibilidade também dessa que o tenente trouxe, que ele poderia estar procurando coisa mais fácil para ele furtar e vender até, se for um usuário de droga, né, tenente, conseguir facilidade aí pelo mercado para poder vender, e acabou sendo avistado por alguém e decidiu fingir, pode ser uma simulação, né, de que estava sendo perseguido e por isso estava em cima do telhado.
Uma moradora nos relatou que ela estava em sua sala, assistindo televisão, e visualizou o indivíduo lá dentro. Então ela começou a gritar. Os vizinhos ali viram o desespero da moça e começaram a ligar na polícia, no 190. Ele, ao ver toda essa situação, os vizinhos saindo de casa, começou a subir nos telhados e saiu andando. E aí foi assim que nós chegamos e conseguimos ali contê-lo. Por ele já ter passagem por uso e porte de substância entorpecente, confessou que é usuário de drogas, nós da Polícia Militar não descartamos essa possibilidade de um possível furto. Mas isso aí fica a cargo da autoridade policial que irá investigar o caso. Sim. Olha só, Vivi, vou até chamar... Vem cá, Márcio. Como é que é aqui? É calma a região? Você já mora há quantos anos? Eu já moro aqui há quase 30 anos, né? Desde menino. Aqui é uma região calma, mas de uns tempos pra cá tá ficando um pouquinho mais perigosa por causa do terminal, por causa aqui do condomínio agora. Tá ficando um pouquinho mais perigosa, mas no geral é uma região calma. Mas tem uma ação rápida da polícia e vocês também colocam segurança aí para dificultar? Exatamente. A gente coloca aqui a nossa cerca elétrica, coloca ali dente de piranha, mas infelizmente o cara é tão abençoado, entre aspas, que nada disso deteve ele. E agradecer a Polícia Militar, que a resposta foi pronta, rápida, e torcer, né, para ele ficar lá um bom tempo, né? A gente sabe que a justiça brasileira é bem falha. Brincadeiras à parte, né, Vivi, aproveitando o Márcio aqui, porque eu adorei a Dona Iracema. Vem cá, mulher, vem cá. Não quer mais não, Vivi, ó. Não vai, já cansou. Foram só os 15 segundos de fama dela, tá vindo aqui, vai me falar alguma coisa. Mas, ó, olha só, ela pode ser isso. Não, então fica só abraçada aqui comigo, não vai falar nada. Vou deixar falar, Vivi, vou deixar falar nada, que ela falou assim, que qualquer coisa que ela falar pode ser utilizada contra ela. E ela tá achando que o look dela não tá pra aparecer, mas ela já apareceu e é sucesso total. Fica só aqui perto. Olha, eu vou falar que Dona Iracema estava aí contando pra gente como que foi o susto que ela levou, que ela quase, inclusive, quase acertaram ela, né? Quase que esse homem acertou, Dona Iracema, com a telha. Ela, inclusive, mostrou como que foi que ela fez para poder se livrar dessa telha. A gente ficou impressionado aqui. E, claro, que depois ela veio com um tom de brincadeira, né? Falando que ele precisava sair logo, o pessoal estava ameaçando. Ainda bem que a polícia que chegou para resolver, né? Mas, graças a Deus, resolveu. Inclusive, ô Vanessa, você estava aí me contando? Manda um beijo para Dona Iracema, viu? Depois. Estava me contando que o Márcio estava assistindo ao jornal quando ele ouviu um barulho, não foi? E tudo mais. E aí depois a gente, inclusive, quer falar para ele continuar acompanhando sempre a gente aqui, mandar sugestões de reportagem pra gente. Eu tô vendo que ele tá ali com uma camisa do Palmeiras. Você sabe que o Neguerê, que vai apresentar o SBT Esportes Brasília daqui a pouco, ele entrou por aqui, ó, e já falou, gente, eu conheço o Márcio, então tá mandando um abraço para ele aqui, viu? O vascaíno aqui tá mandando um abraço pro Márcio. E eu tô vendo que você já vai sair daí. Que é isso, meu Deus? Ela já saiu, gente, com almoço garantido, Dona Iracema, é isso? Vivi, tô ganhando comida. O pessoal já tá conhecendo sua fama. Mostra a vizinha que me deu. Que maravilhosa. Vivi, olha aí, maravilhosa. Olha, Vanessa. Ela me dando comida, Vivi. Eu vou te falar que, olha, sua fama já tá rodando, viu, o DF em torno. Olha, quero aproveitar para agradecer o carinho aí de todo mundo com a gente, né? O carinho do pessoal para receber você aí, olha só, com comidinha e tudo. Também o Márcio estava acompanhando a gente. Parabéns para a polícia aí pelo trabalho que fez para poder garantir a segurança dos moradores, viu? Obrigada, um beijo para todo mundo aí de Santa Maria. Agora vamos continuar aqui, porque olha que situação inusitada, gente, que aconteceu nesse domingo na quadra 313 de Samambaia. Um homem que estava caminhando na rua se jogou em cima de um motociclista. O homem que se jogou ficou caído ali no chão. Olha só que cena, gente. Um motociclista atravessa a outra pista ali, também cai do outro lado da rua. Algumas pessoas que estavam no local ficaram impressionadas com a situação. Eu também tô, porque olha ali. Ele se joga, o motociclista acaba caindo ali. O vídeo tá circulando nas redes sociais, o pessoal colocando a mão na cabeça, assustado demais com essa cena. Depois desse caso aí, alguns seguidores comentaram alguns casos, inclusive envolvendo esse mesmo homem que se jogou em cima desse motociclista. Olha a movimentação toda que ficou por lá, o pessoal tentando ajudar, acho que ninguém nem entendeu o que tinha acontecido. E aí falaram que ele já agrediu inclusive um idoso, arremessou pedra em uma criança, que já perseguiu uma mulher, que, olha só, voou longe esse motociclista, gente. Ficaram os dois caídos no chão ali.
Todos falaram que tem medo desse homem, mas ao que parece, ele não foi identificado. A nossa produção continua apurando mais informações desse caso, inclusive a gente vendo aí nas imagens, quem souber quem é esse homem aí, a gente não sabe nem como é que foi depois, né? Como é que tá a situação dos dois, o estado de saúde deles. Então, se mais alguém souber, liga para o 197, denuncia. A gente sabe, sempre fala para vocês aqui o quanto é importante registrar a ocorrência, porque a gente já viu aí que várias pessoas estão com medo desse homem, justamente para que a polícia possa agir, que possa realmente tentar identificar, investigar, encontrar esse homem para tirá-lo da rua, porque olha só, gente, a cena é realmente impressionante e não foi só esse caso. Outras pessoas, então, já passaram por situações aí de medo e pânico em relação a esse homem. Mais informações também, quem puder passar pra gente, vocês já sabem o nosso WhatsApp, e aí pode passar a informação que a gente vai depois tentar entender qual foi o desfecho disso tudo. E o número tá aí na tela para você também, que é 197. Bom, e o número de ocorrências, gente, envolvendo motoristas que usam um celular enquanto dirigem, aumentou quase 15%. A gente sabe que hoje é o maior risco, né, já ultrapassa, inclusive, bebida em relação ao risco de acidentes no trânsito. O levantamento é da Secretaria Nacional do Trânsito, que comparou o segundo trimestre de 2023 com o mesmo período do ano passado. Vejam só. Celular e volante. A combinação perigosa faz parte da vida de milhões de brasileiros todos os dias. Este digita enquanto dirige em plena Marginal Tietê, em São Paulo. Eu uso para trabalho, mas não é bom. Os motociclistas não se importam em usar o dispositivo nas ruas. O Douglas perdeu a irmã e 2 amigos vítimas de atropelamento. Os 3 estavam trocando um pneu furado quando foram atingidos por um veículo. A motorista confessou para a polícia que havia bebido em uma balada e estava no celular no momento do atropelamento. Ela não foi condenada à prisão, mesmo tendo tirado 3 vidas. Ou seja, ela mata 3 pessoas e simplesmente sai pela porta da frente e toca a vida dela normalmente, com uma punição muito branda, né? Entre abril e junho deste ano, o número de ocorrências envolvendo celular em todo o país chegou a quase 500 mil, 60 mil a mais do que no mesmo período do ano passado. Um segundo estudo mostra que ditar uma mensagem ao celular na direção aumenta em 27 vezes o risco de um acidente no trânsito. Outro problema tem relação com o uso de mapas por meio de telas, mesmo que eles façam parte dos equipamentos dos veículos. Pessoas que utilizam esse tipo de dispositivo têm 7 vezes mais chances de sofrer algum tipo de colisão do que os motoristas mais atentos. O celular, tanto por texto quanto por voz, ele usa no cérebro uma carga cognitiva. Essa carga cognitiva, ela divide a atenção na condução do veículo com as informações que você está recebendo ou está passando. Então, essa divisão no cérebro que faz com que aumente, muitas vezes, a atenção no celular e diminua a atenção no trânsito. O risco não está apenas no uso do celular, mas também em outros aparelhos, como os fones de ouvido, que tiram a atenção dos sons da rua e representam 14% de todos os acidentes causados em vias públicas. Para conscientizar motoristas e pedestres, uma campanha realizada neste shopping na zona leste da capital paulista quer chamar a atenção para o uso de celulares. Olha só o estrago que uma pessoa pode causar se usar o aparelho na direção. Para estar sempre atento no volante, né? E tomar cuidado com o perigo, porque você tem que dirigir para você e para o outro, né? Isso, precisa ter esse simulador aí em tudo quanto é canto, viu? Quem tá ali dirigindo com o celular acha que tá dominando tudo. Quem tá do lado fica desesperado, porque tá vendo o risco que tá correndo, né? E olha, você tem pet? Começou uma campanha para alertar donos de cães sobre o uso de coleira no parque da cidade. Inclusive, gente, há uma lei distrital de 98, já antiga, olha, que reforça a necessidade do uso da coleira como forma, inclusive, de segurança dos animais e também das pessoas que circulam pela região.
Mas olha, a gente vê isso não só no Parque da Cidade, por todo o DF, em torno. Essa norma não tem sido obedecida. A nossa equipe de reportagem esteve na região e vai explicar como que será feita essa campanha de conscientização. Vamos ver. Para fazer essa campanha de conscientização, olha só, no Parque da Cidade, ó, é obrigatório o uso da focinheira em cães de grande porte. E ali tem o número da lei, olha só, que inclusive não é nova, é de 1998, mas agora, em 2023, essa campanha aí que faz justamente o trabalho de conscientizar o pessoal que vem para cá e por algum motivo acha que a lei não vale no parque, mas vale sim. E quem vai explicar direitinho isso pra gente é o Júlio César, que é o secretário de esporte, que tá aí à frente dessa campanha, dessa missão de falar, pessoal, vem pro parque, traz seu bichinho, mas traz ele como manda a lei. Boa tarde, secretário. Então, fala um pouquinho dessa campanha pra gente. Boa tarde. Realmente essa campanha ela visa orientar, né, todas as pessoas que têm um pet e que vêm aqui passear, vêm se divertir no parque, que eles tenham essa conscientização de colocar tanto a coleira como também a focinheira quando o cão for de grande porte. Até porque isso, né, traz segurança, as outras pessoas que vêm participar da caminhada se sentem segura. Nós já tivemos casos aqui em que nós temos gansos aqui, patos, né, e cães soltos, né, já avançaram nesses animaizinhos e nós precisamos então cuidar de todos. Será que por ser um parque, o Parque da Cidade, as pessoas acabam desleixando um pouquinho? Elas pensam que também é uma área de lazer aí para os bichinhos. A gente tem parcão aqui, né? O parque tem parcão e esses animais podem ir para lá. Lá tem essa regra também, quando solta no parcão. Olha, no parcão não há necessidade de você utilizar, até porque já é uma área apropriada para eles. Mas realmente a gente percebe muitas das vezes isso, né? As pessoas estão aqui no parque e acham, já que eu estou aqui, né, passeando, me divertindo, deixa eu soltar os animaizinhos. Só que acontece o seguinte, vem um grande e acaba atacando, aí depois a pessoa ela acaba se sentindo desprotegida. Então acho que é importante a gente ter essa conscientização. Na verdade, nós estamos fazendo isso em diversos pontos e diversas situações. Esses dias mesmo, a gente limpou ali, né, o lago que a gente tem aqui no Parque da Cidade e temos falado para as pessoas, vamos nos conscientizar de não jogar lixo. Então, na verdade, essa é mais uma ação que a Secretaria de Esporte realiza justamente para trazer a segurança para todos e principalmente para os pets, né? Nós que amamos, eu mesmo tenho 2 pets em casa, né? Gosto muito, de vez em quando a gente passeia com eles aqui, a gente quer dar qualidade para eles, mas também queremos ver a segurança. E olha só, qual é o valor da multa para quem descumprir aí? Tutor que vem para cá e não lembra da lei aí, da legislação, qual que é o valor? Nós temos 3 fases, né? A pequena, a média e a grave, né? Vamos dizer assim, né? A pequena é 50, a segunda é 150 e a grave é R$450. Agora, quem faz essa fiscalização são as administrações regionais. Nós que cuidamos do parque, a gente apenas orienta. Mas é importante as pessoas terem essa ciência, né? Que a partir de agora haverá uma fiscalização mais rígida, até porque a gente quer trazer essa segurança para todos. Pois é, fica a dica para todo mundo se divertir com tranquilidade, né? Obrigada pela companhia, viu? Uma ótima tarde para você. Fique agora com o SBT Esportes Brasília. Eu te espero de novo amanhã. Beijo, tchau, tchau.